Fala moçada, começando mais um podcast aqui, Lucas Forte, editor, produção, solta a vinheta. Fala moçada, muito prazer, meu nome é Lucas Forte, é uma honra ter você aqui, muito legal, começando mais um episódio, mais uma resenha. E hoje o bate-papo tá muito legal. Acabei de conhecer o convidado, na verdade, já sabia um pouco da história dele. É um cara novo como eu. Aparentemente a galera acha que eu não sou novo, cara. Todo mundo me dá muito mais que eu tenho, tá? Mas eu vou falar que eu tenho 28 anos, cara. Sou de 94. A galera sempre me dá 35, 33, nunca me dá a minha idade. Mas é legal que eu tô com um cara muito empreendedor, muito sábio. Eu acredito que eu vou reter muitas informações aqui. Vou ser uma esponja, porque eu vou sugar hoje. Juba, você tá bem? Só no energético, cara. Eu fiquei sabendo que pegar teu energético hoje de manhã, tinha o energético da One Talk, que até não tem, né? O patrocínio do podcast, até o energético não tá na mesa, né? Agradecer o patrocinador, o energético One Token aí. Um abraço pro melhor energético. Oi, Rebeca, é bom, né? Eu falei no último episódio, a Rebeca gosta muito desse energético, patrocinador aqui do podcast Lucas Forte. E também a Vale Sul, a maior revendedora de Chevrolet do sul do mundo, cara. Novo, seminovo, tem mais de 300 carros. Ô, Juba, é grande a Vale Sul, né, cara? A maior revendedora de Chevrolet do sul do Brasil. Eu costumo falar, né, melhor barbearia do sul do Brasil, mas realmente é a maior concessionária do sul do Brasil. Um abraço, você que quer comprar teu novo, seminovo. Cara, Lucas, mas eu não tenho condição. Sabe o que eu fazia antes, cara, quando não tinha condição? Eu ia lá testar meu sonho, cara. Eu cheirava meu sonho, eu sentia meu sonho. Então eu ia na concessionária, cara, todo pé rapado, menor aprendiz, ganhando R$ 398. Eu ia lá na concessionária. Mas nem tinha carteira, Juba, nem tinha CNH ainda. Eu ia lá sentir, cara. Sentir o cheiro do carro. Falei, cara, um dia eu vou ter esse carro. Então você, cara, que quer realizar, vai lá, conversa. Tem um vendedor chamado Jesus. Esse cara faz milagre, cara. Literalmente faz milagre na negociação. Um abraço para todo mundo da Vale Sul, Barbearia São José. Fica na Avenida Rui Barbosa, 8955, no centro de São José. A AGL Contabilidade, você empreendedor precisa ter uma boa contabilidade do teu lado. Então, conte com a AGL Contabilidade, mais de 25 anos no mercado. Cada setor lá, você fala com uma pessoa diferente, uma tecnologia incrível. Cara, a maior escritório de contabilidade de Curitiba, a AGL Contabilidade. Cara, vai lá, acessa aí. Produção, coloca aí o site, o arroba da GL Contabilidade, que o empreendedor precisa de ter um bom parceiro, né, do seu lado, e a GL Contabilidade é uma delas, beleza? Todos os patrocinadores falaram, One Talk, todo mundo, beleza? Vamos pro game, vamos falar, vamos prosear, vamos falar sobre empreender, sobre histórias de vidas reais. E eu tô aqui na minha frente, o Alex veio direto de São Paulo, pousou ontem em Curitiba. Seja muito bem-vindo à cidade. Acho que você já vem meio que direto, né? Tô sempre Mas, Alex, prazer te conhecer, uma honra te conhecer. Prazer, tenho certeza, Lucas, que daqui vai ter muita prosa boa e talvez negócio bom aí, cara. Porque você tem bastante coisa aí. O meu negócio é fazer negócio. Seja muito bem-vindo ao podcast Lucas Forte, Alex. Obrigado, Lucas. Obrigado a todos que estão nos acompanhando aí. Beleza. Meu irmão, vamos trocar, vamos falar. Você deu uma aula em pouco tempo aí sobre o mercado financeiro e um pouco do que tá rolando, que vai acontecer com os teus projetos. Mas, cara, vamos começar um pouco. O Alex é de Curitiba, é de São Paulo, é do Rio de Janeiro. Da onde que o Alex é? Nasci em Volta Redonda. Rio de Janeiro, carioca. Já dá pra perceber, né? Carioca. Carioca é ligeiro, hein, cara? Ligeiro, malandro. Gente boa. Eu tava lá semana passada. Os cariocas são gente boa. Próximo final de semana eu tô lá, tô sempre lá. Então, nasci em Volta Redonda, interior do Rio, fiquei pouco tempo lá. Enfim, morei em São José dos Campos também, que é a minha segunda cidade, interior de São Paulo, mas atualmente moro em São Paulo, na capital. Legal. São Paulo, onde tudo acontece 24 horas, né, cara? 24 horas por dia. Mas o mercado financeiro a gente fala que é uma bolha, né? Que a gente chama de condado da Faria Lima, para quem acompanha. É só aquela bolinha ali, Faria Lima, Itaim Bibi, Vila Olímpia. Não sai dali? Não sai dali, sai dali. O Alex, cara, como que é a tua história de empreender? Você já começou a empreender? Ou você foi trabalhar de carteira assinada? Como que foi, cara? Me conte o teu começo aí do trabalho aí, cara. Até pra gente chegar no patamar que você tá hoje. De hoje.
Bom, acho que, para não delongar muito, mas... Fica à vontade, meu. Aqui a gente só tem 24 horas, no mínimo. 24 horas. Acho que não tem como a gente começar falando da nossa raiz, né? Da nossa infância. Legal, gosto demais. Eu comecei com meus 13 para meus 14 anos ajudando minha mãe. Minha mãe fazia velas e sabonetes artesanais e eu vendia. Não vendia na rua, eu fazia entregas. Então, minha mãe tinha clientes lá no salão de cabeleireiro, na padaria. Então, era sabonete artesanal, com nome dentro, com kitzinho, com sabão, com toalhinha. Legal. Eu ia lá, entregava e eu comecei a ter essa habilidade comercial de quê? Não fazia só entrega. Chegava lá e a vendedora do estabelecimento falava, não, eu quero fazer um pedido. Então, eu comecei a levar o caderninho, comecei a fazer pedido e voltava com pedido. Então, além de entregar, eu fazia os pedidos, né? Minha mãe começava a produzir. E eu fiquei por esse tempo aí, fiquei basicamente quase 2 anos aí fazendo esse trabalho. Estudava, claro, enfim. Mas meu início de trabalho, como pode dizer, né? Enfim, trabalhando com a mãe, já comecei a ter esse sentimento e eu percebi que a pegada comercial, né? O varejo estava nas minhas veias. Cara, né? você já começou vendendo, então. Já comecei vendendo, assim, desde criança. Aí, enfim, vida vai, vida vem, né? Depois aí de uns 2 anos aí, né? Depois que minha mãe mudou, né, nós mudamos, eu sempre morei com a minha mãe. Pouco tempo que eu morei com meu pai, mas enfim. Nós mudamos para São José dos Campos, como eu te falei, né? Morei um tempo lá. E São José dos Campos, minha mãe começou a trabalhar com contabilidade e eu comecei a fazer o trabalho de rua também. Então, indo na junta comercial, na Receita, você estava falando da GL Contabilidade, né? Minha mãe trabalhou com contabilidade, então eu sei como que é muito essa rotina, né? De Receita Federal, junto, eu ia nos lugares, nos estabelecimentos comerciais. Cara, eu vou trabalho. Vou confessar com você que eu detesto essa parte, cara. Eu não gosto mais de nada. Hoje eu não me interesso, não. Tem que terceirizar mesmo. Ainda bem que eu terceirizo, que a GL conta. Cara, mano, quando eles pedem uma informação, deixa cara. Deles, o que é isso, moço? Me explique, cara. Pra quê? Foca no seu trabalho e deixa com eles. Né? Mas que legal, você já foi ver essa parte burocrática, como funciona, então. É bem legal. Comecei a ver abertura e fechamento de empresa, principalmente, alteração. Minha mãe fazia essa parte. Então, eu comecei a atuar nessa vertente. E como que eu me descobri, né? Então, todo mundo que já me conhece, né? Ou para quem não me conhece aqui, vai saber que eu sou do mercado financeiro, como você até mesmo deixou bem claro. Bom, o mercado financeiro começou com 17 anos. Por quê? Hoje, para quem já investe, sabe no mínimo o que é um agente autônomo de investimento. Que é aquele cara que vai recomendar para você investimentos, né? E naquela época, né, quando eu tinha os meus 17 anos de idade... 10 anos atrás? 10 anos atrás. 2013. Exatamente. Tá. Não tinha nem escritório de agente autônomo no São José dos Campos. Quando eu tinha 17 anos, surgiu o primeiro, que era da XP. Vinculado à XP Investimentos, o primeiro da cidade. Ninguém sabia o que era CDB, produto, nem ações. Eles chegaram lá e fizeram uma palestra, aquelas palestras de graça para captar cliente e tal, e eu me inscrevi lá, apareci lá. E nessa palestra, os sócios, o Paulo e o Jailson Roncone, eles fizeram uma palestra falando, você sabe o que é CDB, o que é Ibovespa? Começaram a perguntar para interagir com a galera, e eu lá, não sei, etc., demonstrando interesse. Aí no coffee break, ele chegou para mim, olha que interessante, Lucas, olha que legal, né? Quando você tem essa cabeça, aquilo que você falou, exatamente quando você estava comentando em relação da concessionária, era aquilo. Porque eu sempre passava naquela região do escritório e falei assim, um dia eu vou trabalhar lá. E eu participei dessa palestra. Isso é massa. E ele perguntou para mim, e aí, você tem a certificação para trabalhar, tem a faculdade? Eu falei, cara, não tem nada, eu tenho 17 anos. Aí um olhou pro outro e falou, então tá bom, né? Obrigado, a gente se vê por aí. Eu virei para ir embora na porta, virei de novo para eles e falei assim, teve um insight na minha cabeça e falei para ele assim, posso trabalhar de graça para você? Aí ele, como? Não tem como, tá? Não, faça o seguinte, você paga só meu almoço, eu fico o dia inteiro prospectando o cliente, na hora de fechar, porque a gente tem uma questão regulatória, eu não consigo fechar o cliente porque eu tenho que ter uma certificação, tem que fazer uma prova e eu era menor de idade. Então eu fechava o deal, né? Fechava o negócio, mas eu passava para o agente autônomo fechar. E eu falei, não precisa pagar a comissão para mim. E ele nunca pagou, também não podia. Falei, nada, só paga meu almoço. Eu prospecto o cliente, passo para o agente autônomo, ele faz todo o trabalho. Então, eu trabalho de graça. Ele topou. Falou, tá bom, não vai custar nada, vai custar um marmitex aqui e tal, enfim, um prato. Pode ir. E eu chegava, o escritório abria às 7 da manhã. Eu chegava todo dia às 6h30 da manhã. Eu era sempre o primeiro a chegar e o último a sair. E detalhe... Ele aceitou, desculpa, ele aceitou. Aceitou. Tá, legal. Aceitou. Muito legal a tua proposta. E tinha 17 anos. E detalhe, enfim, eu não contei isso antes. Eu estava no meu 3º despejo. Tomei 3 vezes de despejo. Sempre morei de aluguel. Então minha mãe foi despejada uma vez, que não pagou o aluguel porque minha mãe ficou desempregada. Naquela época de sabonete, etc, estava difícil. Depois que a gente mudou para São José dos Campos, aí teve 2 despejos. E o segundo despejo, a mãe estava com o nome sujo. E eu com 17, claro, né? Enfim, não tinha nome nada. O terceiro, enfim, eu consegui fazer um contrato como menor de idade, aceitou, e eu tomei despejo e tomei um processo.
né? Porque o dono do imóvel era um advogado. Enfim, aí é uma longa história, mas terceiro despejo, eu tava morando no fundo da casa do meu tio, do lado da casa do cachorro. Tinha uma casinha do cachorro no fundo, tinha um quartinho de, sei lá, de quantos metros, 10 metros quadrados. O banheiro ficava até fora. E era uma cama, só contar os detalhes para o pessoal entender, era uma cama de solteiro, box solteiro, e a casa que nós morávamos antes era casa de 3 quartos com suíte, todos os móveis ficaram empilhados como naquele quarto. O resto que não deu, doei. E eu dormia de um lado assim, né? E minha mãe dormia de outro. Então isso que eu ia perguntar. Caber na cama. Era você e tua mãe? E não podia se mexer, era eu e minha mãe. E era isso, não podia abrir a janela porque chovia, aquela coisa toda, porque era fora, né? Não era dentro da casa, era um quartinho do lado de fora. E eu tinha muito essa garra de querer crescer. Tinha uma camisa social só, então chegava depois do trabalho, lavava, torcia, passava secador, tudo, para trabalhar no dia seguinte, né? E só tinha uma roupa só, né? Não tinha nem dinheiro para comprar outra, né? Eu até ganhei essa roupa. Enfim, e eu fiquei nessa garra muito grande, de trabalhar no mercado financeiro e conhecer. E como que eu prospectei cliente? Muita gente perguntou isso pra mim, né? Inclusive até fiz um podcast recentemente falando sobre isso. Mas como que você conseguiu chegar, né? E eu acho que o principal ponto, Lucas, você principalmente, do pouco que eu falei contigo aqui agora, eu percebi que você tem muito isso, né? Desde quando eu bati o olho contigo, que é empatia. Né? Você identifica com a pessoa, sim. Você não vai pedir alguma coisa direto, né? Vai vender alguma coisa. Primeiro você entende a pessoa, né? E depois, basicamente, é uma troca de conexão que ambas saem ganhando. E é basicamente o que eu fiz. Né? Então... Ô Alex, mas isso daí você conquistou também na lida com a tua mãe com o sabonete, não foi isso? Foi, lógico. Cara, minha mãe sempre foi vendedora. Você já tinha uma escola, sobre isso. Quando eu era criança, não trabalhava com ela, mas ela tinha, na época era filme, você lembra? Filme fotográfico, fotográfico, ela tinha uma empresa de representação, aí o filme foi embora, né? Foi pro digital, ela quebrou a empresa de representação fotográfica, que ela vendia pras lojas, Kodak, Agfa, Fujifilm naquela época. Aí depois foi coisa de sabonete, enfim, mas pra não voltar tanto, então tem essa questão do despejo, né? Quando fui despejado 3 vezes, e nessa última vez eu estava trabalhando nesse local. Minha mãe ficou furiosa, falou, mas espera aí, você tá me deixando de me ajudar? Que ela estava trabalhando no escritório da irmã dela, que era de contabilidade. Eu fazia esse trabalho de rua, né, de documento. Não ganhava do escritório, mas minha mãe, né, falava, pô, me ajuda. Era o braço direito da tua mãe. Minha mãe falava, pô, mas os caras têm dinheiro, os caras têm carro, têm tudo, e não estão te pagando nada, você tá de graça pros outros, que você tá maluco, né? E eu fiquei lá uns 6 meses até minha mãe me pressionar. E aquela situação difícil. Caraca, difícil. Uma coisa que aconteceu, né? Nesse período eu fiquei, enfim, 6 meses, aí depois eu sempre queria morar com meu pai, né? Eu sempre quis morar com meu pai. Foi nesse período aí, menos aí de 18 anos. Acho que foi até antes de trabalhar no escritório de investimentos, foi um pouquinho antes, eu esqueci de contar, mas eu morei 4 anos com meu pai. Sempre queria ter experiência de morar com meu pai, porque minha mãe... Eles eram separados. Desde quando eu nasci, quando eu tinha 6 meses de idade. Então eu nunca vi meu pai e minha mãe juntos, né? Eu sempre tive essa experiência de pai, paterno, né? Queria jogar bola com meu pai, ter interação. E meu pai mora na outra cidade, chamada Taubaté, que é perto de São José dos Campos. Enfim, aí eu morei 4 anos com meu pai, mas qual que foi a curiosidade? E quando eu estava no segundo médio, eu queria ter meu dinheiro. Trabalhei na loja do Subway por 2 dias no posto de gasolina, minha mãe proibiu, porque ela tinha medo de eu querer trabalhar muito e querer largar o estudo. Porque eu sempre fui muito apaixonado por trabalho. Legal. O estudo eu sempre fiz, mas não era apaixonado. Eu leio, gosto muito hoje, mas eu não sou acadêmico, né? Aquele cara acadêmico. Eu sou muito mais prático. Somos 2, então. Exato. Você entende muito bem. Enfim, fiquei 2 anos, 2 dias no... Enfim. 2 dias, cara. Não foi 2 meses, 2 dias. Mas você que saiu, a tua mãe... Minha mãe me proibiu. Meu pai queria me incentivar e minha mãe proibiu. Aí... Cara, mas é legal avisando a tua mãe. Você não vai trabalhar de CLT, não. Você vai vender, você vai trabalhar... Comissão é muito melhor que salário. Eu acho que minha mãe tem a cabeça empreendedora. Claro, pô. E meu pai também, enfim, a família, assim, a gente sempre passou muita... Lógico que a gente não é foi de baixa renda, mas a gente era média abaixo. Meu pai sempre foi vendedor de perfume, depois foi vendedor de Sky. Então sempre foi aqueles família comercial, né? Minha mãe muito empreendedora, então quebrava, ia de novo, quebrava. Eu não sei aquela... Puxei muito aquela garra da minha mãe sozinha. E quando eu tenho uma irmã, né, que hoje ela mora fora, mas naquela época, né, enfim, ela é menor de idade, quase 18 anos, enfim, quando era menor. Tem uma diferença de 5 anos. Ela é mais velha? Mais velha. Tá. E minha mãe sempre pagava o colégio particular para nós dois, valorizava tanto, né? Caraca, enfim, é tão estranho que a minha irmã hoje, ela é PhD em física, fez faculdade federal, tudo, e é totalmente diferente de mim, ela é totalmente acadêmica e eu sou totalmente na prática, a cabeça é totalmente diferente. É normal, também tem, meu irmão caçula é isso. Hein, vamos lá. Mas assim, cara, a tua mãe sempre foi pra rua pra pagar, ela pagou escola particular pra vocês? É um leão por dia. Já chegou assim no caso, Lucas, de ter um prato de comida, a gente tem que dividir
comer no almoço, comer no jantar e às vezes comer no outro dia, para justamente ter o dinheiro, porque assim, ganhava o dinheiro e pagava a escola primeiro. E outra coisa, as escolas que eu passei em várias, escola católica, sempre particular, mas foi colégio cristão, colégio tradicional, etc. Mas todos, eu passei por quase 10 escolas, se somar. Aí você fala, por que você teve 3 cidades, Taubaté, São José e Volta Redonda? Por que você ficou em 10 escolas, praticamente, inadimplência? Então, minha mãe, mesmo que eu tinha bolsa, eu ganhei bolsa também por mérito ou por reconhecimento, no sentido assim, contava minha história e falava, não, vou te dar uma bolsa de 30%, 40%, 50%. Mas sempre teve essa questão, putz, não conseguiu pagar, minha mãe renegociava, eu tive que mudar de escola e... Imagina, criança, sabe como que é, assim, né? A criança fica mudando de escola, que as raízes sempre tem que ficar se mudando. Mas enfim, aí no ensino, só para falar de um ponto interessante, quando eu estava no primeiro para o segundo ano do médio, a minha mãe, ela sempre dava 50 reais para mim toda semana de mesada. E chegou para mim e falava, ela trabalhando com contabilidade, né, até aquele momento, falou assim, olha, Alex, fui demitido do escritório, não tem mais... E você trabalhando lá? Eu não estava trabalhando lá, eu estava morando com meu pai naquela época, no primeiro ano. Tá? Entendi. Eu tava com 16, que a questão do investimento foi depois, quando eu voltei. Desculpa, que eu contei a história, eu tive que voltar para... Eu esqueci para dar esse contexto. Então com 17 eu voltei, aí teve aquela história, depois eu continuo. Mas nesse período aqui, no meio. Minha mãe falou, olha, o último dinheiro que eu tenho é 25 reais. Não vou te dar mais nada. E meu pai, coitado, meu pai é assim, para colocar um leite, uma caixa de leite, era absurdo, assim, tipo, meu pai panfletava na rua, vendia sabonete, desculpa, perfume, representante, vendia Skype, um monte de coisa, e é dificuldade, né, muita dificuldade. Meu pai falou, Alex, eu não vou ter dinheiro, e como era colégio particular, muita gente tinha dinheiro, né, então o pai, o menino, já tinha aquela coisa, eu queria ter alguma coisinha pra mim. Cara, você deve ter sofrido altas ali, porque todo mundo tinha dinheiro, você era particular. É particular, mas eu não tinha grana. É difícil, hein? E como que foi, né? Eu peguei esses 25 reais, tinha um amigo meu da sala que chamava Igor. Cara, você lembra disso até hoje? Lembro. O Igor, o moleque, o pai dele tinha muito dinheiro, mas ele tinha muito cabeça de empreendedor. Ele falou assim, Alex, cara, não se abala não, cara. Você vai fazer o seguinte, começa a vender chocolate na escola. Eu peguei 25 reais, fui no armazém de doce, comprei uma caixa de tortuguito, falou isso. Caraca. Aí eu comprei uma caixa de doce, comprei uma tortuguito, comprei um batom, e aquele Nescau Ball também, acho que tem até hoje. Enfim, uma caixinha de Nescau Ball, pequenininho, coloquei na mochila e comecei a vender na minha sala no dia seguinte. Aí foi muito motivo de chacota. O pessoal, pô, vai vender na rua, vai lá vender no sinal, né? Aquela coisa de molecada bullying, né? Tradicional. Né? Raiz, né? Raiz, né? Hoje não é assim. Hoje não pode. Nutella, né? Hoje não pode. Ih, mano, na minha época era tizil pra cima, cara. Voltando, cara. Corta a produção. Corta nada, deixa, pô. Tem que manter isso aí. Mas enfim. Mas o teu amigo te apoiando. Apoiou, ele me apoiou. Mas aí, qual foi o resumo? A sala nunca quis comprar nada de mim, no primeiro momento. Eu falei, tá bom. Aí eu comecei a ver o fluxo da cantina. Quem comprava mais doce? Né? Quem era a criançada, era a galerinha do primeiro ano, segundo ano do fundamental, criançadinha que comprava. Então eu falei, esse é meu público, e não do ensino médio. E eu comecei a abordar a criançada e falar, você tá comprando tortuga por R$2 aqui, você pode comprar 2 no mesmo preço. Eu vendo por R$1. Então eu comecei a fazer uma venda de chocolate lá dentro, mas só que não pode vender chocolate lá dentro, é proibido. Então eu comecei a fazer de tráfico de chocolate. Tráfico de chocolate então, lá dentro. O Igor, ele falou, cara, eu te ajudo, você não precisa pagar nada pra mim. E comecei a cativar essa criançada, então eu vendia pra uma turma, vendia pra outra, etc, etc. Foi ficando grande, entre aspas, né? Então, assim, de uma caixa, comecei a vender 3 caixas por dia, 4 caixas por dia. Chegou no momento que eu levava 2 mochilas praticamente, uma mochila de chocolate e uma mochila do material escolar. E na hora do intervalo, era típica aquela cena mesmo. Uma pochetinha, dinheiro, o outro dando chocolate aqui, e o fluxo rolando, a filinha de criança aqui. Aquela produção. Entrega, paga, vai. E aí depois a galera da minha sala começou, você não tem um aí não pra me vender, né? Aí já foi. Aí comprei as coisinhas de criança, né? Assim, de pré-adolescente. Comprei uma bicicleta pra mim, enfim, etc. Mas foi onde eu comecei a entender o empreendedorismo de fato, né? Assim, falei, cara, se eu lutar, eu consigo. Foi o primeiro insight que eu tive. Falei, cara, se eu lutar, se eu não desistir, se eu ir pra cima, independente do que as pessoas falam, eu vou chegar em algum lugar. Foi o primeiro ponto. Aí, até eu formar no terceiro médio, aí eu também, assim, lógico, não quebrei com isso, claro. Eu parei de vender com isso porque foi erro meu.
eu fui muito ganancioso. Porque eu falei, cara, se eu vendo por R$1, se eu comecei a vender por R$1,50, eu vou ganhar X a mais. Que é o famoso markup, né? Ou seja, eu não olhei pro meu markup, né? Ou seja, o conceito econômico que você olha é oferta e demanda. Né? Se a sua oferta for muito grande, a demanda for pequena, que o preço está alto, ou seja, eu não consegui balancear isso, então eu consegui perder meu público por causa da questão de marcação de preço. E foi ao longo do tempo, aí eu desisti, falei, quer saber, eu não vou fazer mais isso, e enfim, estava no último ano também, eu estava pensando em outras coisas, mas enfim, foi isso. Foi bem doido. Mas daí ali com 17 anos, quando começou a trabalhar na XP, como que foi? Foi escritório de agente autônomo da XP, né? Quando eu saí do médio, tinha me formado no médio com 17, aí tive essa experiência de trabalhar por 6 meses, eu voltei para São José, tive essa experiência de uns 6 meses, por aí 5, 6 meses, aí eu saí, minha mãe pediu para sair para trabalhar com ela contabilidade novamente, ela voltou a trabalhar com contabilidade novamente. E eu comecei a fazer aquela questão que eu fazia antes, que era pegar documento das lojas, do centro da cidade, abrir e fechar a empresa, alteração, contratar funcionário, pegar o documento de funcionário. Era office boy, né? Fazia toda essa documentação. Resumo, o que aconteceu? Como que eu parei no meu vou dizer, meu primeiro empreendimento formal, né? De CNPJ, né? Aí eu tive já entre 17 já estava com 18 anos, tinha acabado de fazer 18, né? Como que aconteceu? Eu cheguei numa loja, para quem é de São José dos Campos, quem já passou em São José dos Campos, foi na Rua Rubião Júnior, no centro da cidade. Chamava, né, Casa Bela Presentes. Você conhece a Kamikado, aquela loja de decoração? Era como se fosse uma Kamikado, igualzinho, vendia cristal, porcelana, caneca, etc. Garfo. E eu entrei nessa loja para fazer o fechamento da empresa, para pegar os documentos que ela estava fechando, que o outro sócio tinha saído, e o sócio principal... ela estava encerrando. Tava encerrando, ele estava fazendo saldão, estava vendendo tudo. Tava fazendo 50% off e tal, aquela promoção tava fechando, porque ele tinha outros negócios, os sócios estavam saindo, enfim. E aí ele chegou pra mim e falou, preciso falar com a sua mãe. Beleza. Aí falei com a minha mãe, aí ele falou assim, preciso marcar um café com você e a sua mãe. Falei, cara, como assim, né? Marcar um café comigo, com minha mãe. Mas enfim, foi feito esse café e ele falou assim, eu gosto muito do Alex, porque eu vejo ele na rua todo dia, porque quando eu trabalhava de office boy, eu ia de terno e gravata, com a malinha prata da minha mãe, com senha, tudo que ela tinha na época lá atrás. Então eu ia todo de executivo com óculos escuros. E era office boy. Office boy. E eu andava no sol o dia inteiro. Cara, eu conheço essa... Desculpa interromper, mas eu conheço essa história. Lembra o Marquinhos Malaquias, cara? Cara, que doideira, cara. Um abraço, Marquinhos. Marquinhos é um grande vendedor. Procura ele depois no Facebook. Grande vendedor. Ele começou com office boy, entregando no escritório de contabilidade, também com terno e gravata em cima da bicicleta. Caramba, que legal. Olha que doideira, só não tinha bicicleta, eu fazia a pé porque eu não tinha dinheiro pra comprar essa bicicleta ou era a pé também, não sei. Mas, cara, conciliou e hoje ele é um baita vendedor, fez maior venda a maior venda de um jogador de futebol foi ele que fez. Caraca, que legal. É uma história sensacional. Hein? Um abraço, Marquinhos Malaquias. Abraço, Marquinhos. Mas, cara, que legal. E daí, cara? Aí o que aconteceu? Aí ele... O cara com visão já olhou você. Olhou pra mim e falou, eu adoro o Alex, o cara super bem com a vida, assim, Alex, sorridente, né? Sol, isso e aquilo, o cara tá sempre lá, né? Na garra. E eu vou querer dar a loja pro Alex. Aí minha mãe, como assim você vai dar a loja pro Alex? Tá fechando. Ele falou, não, todo imobilizado, todas as prateleiras, computador, tudo, eu vou dar pro Alex. Só que o imóvel não era dele. Era alugado. Era de um turco, né? Tá. Turco eu chamo, né? Brasileiro, mas sim, era turco. Aí ele falou, vou dar pra ele aqui o imobilizado. Aí você negocia com ele, o cara super gente boa. Não vou falar o nome dele aqui, né? Não sei se ele permite, mas o dono do imóvel, né? Tá. Dos imóveis. Ele era dono de várias lojas em São José dos Campos, né? Ele falou, cara, isso aí pra ele é tranquilo, cara, super gente boa, conversa com ele, conta a história. Aí a gente conversou com ele, falou, cara, dou uns 3 meses aí de isenção, carência, pode começar. Aí até fiquei num ponto pequeno, que aquela loja era muito grande, eu fui para um pontinho pequeno, só que é o seguinte, o imobilizado eu fiquei com o mobilizado, tudo bonitinho, só que qual que era o estoque? O estoque era praticamente caneca, e não era caneca de porcelana, era aquela caneca que a gente chama caneca Mug, que é aquela caneca de alumínio que você fecha, que tem uma alça assim, ó, não sei se você já viu, aquela que você coloca, que preserva quente, frio, entendi. Aquelas assim que tem uma alcinha. Tinha mais de 4.000 canecas dessas. O estoque era praticamente isso. Mas peraí, Alex, peraí. O cara gostava de você, Sim. O cara tava encerrando uma operação numa loja. Exato. Bateu, ele gostava de você, chamou você, cara, eu quero dar essa loja, tô encerrando, não quero, ele já era bem de vida, tinha outros negócios. Sim. Vou dar essa loja, mobilizado, tem tudo, e tinha até a matéria-prima lá dentro? Tinha a mercadoria, que basicamente era só caneca. Tá, e você já entendia como era tocar? Zero. Tá, continua, por favor. Zero. Legal essa história. Zero. Porra, então, minha mãe, contadora, abriu um MEI
pra mim. Ah, tá. Né? Beleza. Contabilidade, né? Trabalho com contabilidade. E você se assustou, tipo, meu... Como que foi tua reação, do dia bicho? pro outro, eu tava indo pra começar a faculdade, né? E tinha uma loja. Tinha 18, tinha uma loja. Era dono de loja. Então, uma loja pequena, mas era no centro da cidade. Tá. Então, abrimos as portas, só com caneca na porta da loja, não tinha nada no resto da loja, era só caneca. E ninguém entendia nada. E abri o caixa com nenhum dinheiro. Nada. Enfim, aí abri conta CNPJ, peguei maquininha de cartão, enfim, etc. E fui tocando. Mas ele passou os contatos dos fornecedores, que foi muito importante. Falou, compra nesse fornecedor aqui, ele faz duplicata aqui, 30, 60, 90, te dá um prazo, enfim. Passou os fornecedores que ele comprava e me ajudou bastante. Te deu uma consultoria. Me deu uma consultoria, né, e me ajudou. E no primeiro momento ali, depois de, sei lá, 2, 3 meses ali, minha mãe já começou a trabalhar comigo ali, desde o primeiro momento ali, me ajudando a abrir, fechar a loja. A gente contratou um funcionário, que um mês só pode contratar um funcionário, né? Então, então a gente teve uma funcionária que era daquela loja, a gente escolheu para ela ficar com a gente, ela também fazia de tudo. Terezinha, o nome dela, foi super assim, solista, ficou com a gente até basicamente o final ali. E resumo, assim, da história, eu tive um momento, um ápice, que eu nunca ganhei aquele dinheiro. Então, assim, falando em valores aqui, eu vou chutar assim, não vou chutar muito, vou chutar mais pra baixo que pra cima, tá? Mas assim, como se eu ganhasse naquela época, sei lá, eu com 18 anos... Valor de hoje? Sei lá, 10 mil reais. Líquido. Porque o custo o aluguel era teoricamente barato, né? Era tudo muito barato. E a loja tava bombando. Assim, depois comecei a comprar as coisas, começou a chegar coisa, e era loja nova, começou a bombar. E era assim, vendia bem. E eu comecei na faculdade, que é na Unip, Universidade Paulista, Administração de Empresas, fazia presencial à noite. Então eu fechava a loja às 6, 7, e às vezes minha mãe fechava, às vezes eu fechava, enfim, ia fazer a faculdade. E nesse começo que eu comecei a ganhar muito dinheiro, o dinheiro subiu na minha cabeça. Porque como eu Mas tinha você tinha quantos anos? Tinha 18. 18 para 19 já, né? Nunca vi tanto entrando. Eu sempre trabalhei de graça, né? Entre aspas, né? Trabalhei. Sim. Minha mãe com esse sabonete não ganhava, assim, ganhava comida, mas nunca me pagou, né? Primeira vez que comecei a ganhar dinheiro na minha conta, né? Tive cartão América Express, né? Comecei a ter os carros, comecei a ter uma vida. Sempre foi mão de obra barata. Conhecimento, vai. Não sei, desculpa, você não começa a sentar na janelinha, né? Senta, né? Sim, senta lá normal. Final, depois tem que participar do processo, não adianta. Exato. Aí, resumo, né? Aí, desse período, Lucas, cara, aí eu comecei a ganhar dinheiro e eu comecei a frequentar balada, que eu nunca tinha ido, porque eu tinha menos de 18. Tem gente que vai pra balada menos de 18, eu era comportadinho, só fui com 18. Aí eu comecei a frequentar balada, que lá só tinha uma balada, nem sei se tem lá hoje, chamava Pub, que era uma balada a mais famosa de lá, né? E eu comecei a frequentar muito lá de novo, a questão comercial. Eu ia lá, falava com todo mundo, falava com o bartender, chamava o cara pelo nome, blá, blá, blá. Aí um dos caras... promoters me chamaram pra ser promoter lá. Falou, cara, você tem um relacionamento, você é um cara, né, descolado, isso aqui, vai ser promoter. Eu falei, mas o que eu ganho com isso? Você vai me pagar? Não, você ganha R$40 por comanda só, mas é o seguinte, você pode tirar qualquer pessoa da fila. Que a fila era gigante. Eu, promoter, então eu usava minha lábia e falava, vem cá que eu vou te trazer pro camarote. Meu amigo, você virou o rei da balada. Exatamente. E com dinheiro, com cartão de crédito. Empresário ainda. Empresário, dono de loja. 18 anos. Não precisava falar que a loja era pequena. Falava, dono de loja, brincadeira. Tô voando, tô bem. E daí, cara? Todo varejo. Mas enfim, aí, é legal. Cara... A balada, à noite, te faz... E você trabalhar com evento, te abre muito network, cara. Eu trabalhei... Só tem que saber usar, né? Pro bem, você tem que saber usar pro bem. Mas assim, te traz muito network e tudo mais. Mas, cara, que da hora. Daí você aceitou a proposta? Aceitei, fui promoter, lá por um tempo. E aí foi essa questão, né? Dinheiro, aí gastava muito dinheiro com bebida, né? Amigos, enfim, que a gente chama de colegas, etc. Festa. Eu ia toda quarta, sexta e sábado. Era direto. Mas começou o quê? Um momento exponencial, né? Uma curva exponencial de bebida. Então eu comecei a beber cada vez mais. Chegou num momento, Lucas, que eu tava já no meu, praticamente, né? No meu segundo ano já de... Eu já não tava mais promoter, já tinha saído. Nós estávamos no meu segundo ano de loja, segundo ano de faculdade. Alex, desculpa, que ano que era isso? 2014, 15? Quase 16, 15 para 16. Ah, tá. 15 para 16, eu quebrei em 16. Porque em 2014, na Copa do Mundo, começou aquela crise, né? Uma crise 16 Gilma, né? Que foi bem difícil, né? Mas eu não vou botar a culpa no presidente, não, porque teve uma recessão, sim. Teve uma recessão. Só que eu também não soube gerir o negócio, como você falou. Você já sabia. Não, saber de investimento é diferente de você saber de tocar seu negócio, né? Porque você tem que mexer com pessoas, é um desafio. Você sabe muito bem. O comércio é o sazonal, né? Sazonal, tem que saber de fluxo de caixa, tem que ter muitas noções, né? Então eu não tinha esse conhecimento como eu tenho hoje com investimentos que a gente vai mais a profundo ainda, a gente sabe disso. Mas enfim,
Então, dessa maneira, eu comecei a ganhar dinheiro, comecei a beber cada vez mais. Cada vez mais. Beber muito, muito, muito. Meu avô, pai da minha mãe, Bebia. morreu de cirrose. Tá. Era militar da polícia e morreu, infelizmente, e etc. Não cheguei a conhecer, mas já tinha um histórico na família. Mas nunca precisei de clínica, reabilitação, não tive esse... Mas gostava. Gostava, bebia muita vodka, Sério? Griguzzi, Belvedere. Eu não sei nem o sabor disso, cara. Nunca vi. Faz muitos anos, né, que eu bebia isso. Mas enfim, gostava muito de beber, mas chegou no momento, Lucas, que era assim, faz parte da rotina. Então eu acordava de manhã, bebia um pouquinho de vodka. E ia pra faculdade, colocava a garrafinha de água, colocava vodka dentro. E tomava sem sentir o gosto. Era como se fosse água. Você para de sentir o gosto da vodka. Você não sente aquele amargo. É água, normal. Você não sente. As pessoas sentem o cheiro, você não sente mais o cheiro. Caraca, Alex, chegou nesse nível. Exato. Mas eu não ficava bêbado. Eu não ficava, eu ficava normal. só Fazia prova com a garrafa dia. de vodka, tudo. Até um cara da minha sala denunciar pra um segurança, um monitor lá da faculdade. O cara foi correndo atrás de mim, tive que correr no banheiro, jogar tudo no vaso antes do cara ver. Foi uma loucura. Mas enfim, comecei a beber muito nessa ascensão, porque eu tava no hype. Eu tava ganhando dinheiro, eu tava nas festas, eu tava bebendo, todo mundo me queria estar por perto naquele momento. Tinha carro já na época? Não tinha. Nem, sei lá, eu não sei se eu me interessei. Eu nunca tive esse tesão de carro, não. Nunca tive. Dei até hoje, assim. Mas enfim. E naquele momento, tudo aquilo ali, né? Aquelas experiências, aquelas coisas. E chegou no momento que aconteceu, é aquilo ali, né? Teve uma recessão, não soube gerir o negócio, foi minguando. Eu percebi que eu falei, cara, não sei o que eu vou fazer, tô quebrando. E eu falei, não dá pra ir mais pra festa. Aí quando você começou a negar a festa, você fala assim, puta, amigo, eu não vou conseguir nessa festa. Puta, hoje eu não vou. Aí os amigos começam a distanciar, você começa a ficar sozinho. Né? Normal. Aí quando eu quebrei, não foi num dia, né? Você quebra aos poucos. Sim. Mas como que eu decidi quebrar? Eu até falo pra vocês que estão acompanhando. Não foi assim, tipo, vou dever todo mundo e fecho. Não. Como minha mãe trabalhou em história de contabilidade, já passou outra dica pra mim. Alex, se você for quebrar, nunca deva funcionário, que é Ministério do Trabalho, que é complicado, vai vir processo. E nunca deva os seus impostos. Então, você pode ficar devendo outra coisa. Banco. Então, o que eu fiz? O banco não sabia que eu estava quebrando. Então, pode você tomar um processo aqui do banco aqui agora. Mas é que eu cheguei no banco e falei, preciso de capital de giro. Para quê? Comprar mercadoria. Fui lá, peguei o capital de giro, paguei, mandei a funcionária embora, paguei ela tudo certinho. Cheguei para o dono do imóvel, paguei todos os aluguéis, paguei os fornecedores e falei, cartão de crédito, conta PJ, hasta la vista. Quando eu tiver dinheiro, eu pago. E assim que foi. Fechei minha PJ, aí foi na física, né? As dívidas foram na física, Serasa, e assim que funciona, né? Fiquei no Serasa, aí o dinheiro foi muito grande. E já tava com aquele despejo, o cara meteu um processo em mim, que eu te falei, o cara era advogado, né? Enfim, foi nem vou contar sobre isso, foi uma questão difícil também naquele processo, mas enfim, já foi resolvido. Mas nesse período aí, então eu tava quebrado, com nome no Serasa, com processo nas costas, né? Um processo de imóvel. E eu tinha uma namorada na época, que eu era muito jovem, né? Então era muito tenso, né? E tal. E aí ela terminou comigo. Tudo no mesmo momento. Caraca, aí foi, bicho. Aí eu falei, foi, fudeu. agora foi o boi com as cordas. Já era. Aí eu falei, pronto, já era, não tem mais o que fazer. E eu, sinceramente, assim, né? Assim como você, Lucas, né? Que acredita muito em Deus, naquele momento eu fui muito falho. Né? Eu pequei mesmo, porque naquele momento eu falei, não tem mais como, Deus me deixou dessa forma. Eu botei a culpa, eu me arrependo. Mas eu pensei naquele momento, falei, cara, Deus quis que eu quebrasse. Sei lá, eu tava irracional naquele momento. Eu falei, cara, é ele que me colocou no buraco, então eu vou ficar no buraco. E sabe quando você não vê nada, você tá naquele cabrito? Eu sei, meu. Eu costumo dizer, quando o meu deserto foi 2018, quando eu quebrei. Eu costumo dizer que você tá no... Cara, que você comentou aí, e eu também me vejo um pouco, você não vê mais nenhum amigo, né? Não tem mais ninguém. Acabou. E o meu deserto foi, cara, realmente você tá no deserto. Você olha pro lado, 360, você só vê areia, cara. A única pessoa que eu via naquela época era Deus, minha mãe e minha namorada na época. Sim. Entendeu? Então, cara, de resto, meu amigo, eu tinha muito contato. A galera me ligando, eu também fiz muito evento também. Sim. Cara, mas quando você quebra, meu amigo, mas assim, vou falar pra você, foi a maior escola da minha vida. Mas continua. Pra mim foi a maior escola. Eu imagino. O que me fez... E daí, você tinha 19 anos? Tinha 19 anos. Não, já tinha alguns 20, que já tava quase no terceiro ano. 2 anos, é verdade. 20 anos. E daí, cara? Aí eu quebrei, e aí quando eu quebrei, né, fechei as portas e etc. Eu vou fazer? A loja era Coelho Presentes, porque é o sobrenome da minha mãe, aquela loja que eu tinha, que é homenagem da minha mãe, enfim. Aí quando eu quebrei, eu falei, o que eu faço? Não tem mais o que fazer. Mas o vício do álcool tava na minha cabeça, né? Então eu falei, vou ter que beber mais pra esquecer.
Caraca. Então, nesse negócio de álcool, eu comecei a frequentar algumas festas, mas não festa de balada. Eu tinha um amigo meu que tinha uma cobertura em São José, a gente fazia umas festas, mas assim, de amigos, colegas mesmo, nada demais, pouca gente. E chegou num período que, assim, ele conta muito pra mim, assim, hoje eu não tenho tanto contato com ele, infelizmente, gosto muito dele, o Gabriel, é um super amigo meu, mas está um tempo sem conversar, mas naquele período, eu não lembro tanto, mas não foi só ele, foram 3 pessoas que testemunharam, então não foi mentira. Que tinha uma piscina, então, duplex, né, o último andar tem uma piscina e tem aquela parte de vidro, né, que separa, então, ou seja, eu bebi muito, pus minha perna pra fora, pus minha perna praticamente pro outro, não tinha avisado ninguém que eu ia pular. Caraca. E ele me puxou no último instante. Isso de madrugada. Então eu bebi muito, nem sabia o que tava fazendo, ele me puxou. Aí ele, até, tipo, sei lá, me deu um tapa, sei lá o que fez. Falou, cara, você tá maluco, cara, você ia pular, cara, isso aqui é mais. E aí, tipo, acabou o clima da festa, todo mundo parou a música, etc. E ficou aquele clima fúnebre ali naquele momento. E teve esse primeiro momento e depois, assim, eu não vou dizer pra você que, tipo, eu vou me matar hoje. Não era isso, sabe? Mas eu ficava bêbado e, Sim. tipo, eu entrei na frente do carro, sabe? Essas coisas assim, em frente de Via Expressa, essas coisas assim, Foi um sabe? deserto total. Beber, coloquei remédio e álcool pra tentar me matar, Ô, sabe? Alex, essas coisas e tua assim. mãe nessa hora? Tava morando com você? Tava. Não, minha mãe ficou desesperada vários momentos. Sofreu um monte. Vários momentos, sofreu. Chorou muito. Chorou muito. Assim, né? Eu bebi muito. De fumar, eu não era fumar. Mas quando eu comecei a fumar, eu fumei por uma semana. Fumei por uma semana. Direto, Black e Marlboro, tudo junto. Uma semana só. Uma semana. Nem sabia fumar direito. Você entrou com força no buraco, bicho. E minha mãe me pegou fumando de madrugada. Eu morava com ela no outro quarto, ela abriu a porta de madrugada, viu que eu tava fumando na janela. E aí ela chorou, falou que eu não podia fumar, porque minha mãe fumou por muitos anos. Naquela época fumar era legal, aquela coisa de propaganda, né? Enfim, naquela minha mãe era jovem. E ela ficou chorando, falou, não, você não pode fumar de jeito nenhum. Já tava bebendo muito, né? Então foi um desafio. Mas, cara, chegou num momento ali que eu tava tão no buraco, tudo isso aí passou, e esses episódios, que eu olhei e falei, cara, se eu continuar desse jeito, eu não vou durar. E eu tenho minha mãe aqui. Né? Eu tenho Deus e minha mãe. Né? Principalmente Deus, minha mãe, meu pai, mesmo morando com ele, minha família, né? Minha irmã que tava morando fora, tava morando no Rio, Curitiba. Minha irmã fez o FPR aqui em Física também. Enfim. E eu falei, cara, não sei, mas assim, eu tenho que sair daqui de alguma forma, né? E não te contei da faculdade, né? Não A faculdade, eu tava no terceiro ano. Você tava no terceiro ano nessa época? Estava, e faltava um ano pra terminar. O que eu fiz? Cheguei na faculdade e falei, quero cancelar a faculdade, não quero trancar. A mulher da secretaria falou, tranca, depois você volta. Falei, não, quero cancelar, não quero nunca mais voltar aqui. Cancelei a faculdade, não me formei em administração. Então, isso foi uma tristeza. Então, eu fiquei no buraco. O que acontece? Só para dar um adendo para você entender a história. Um daqueles sócios daquela loja lá, não o sócio majoritário que fez aquele convite, mas uns sócios menores, ele saiu para ser gerente de uma loja de utilidade doméstica, praticamente no outro lado da rua. Tá? Ele era de varejo, tá? Ele era gerente daquela loja, era sócio lá, gerente. Ele foi ser gerente de uma loja, que é uma rede de São Paulo. Uma loja de utilidade, vendia brinquedo, material. É como se fosse não é no 99. É como se fosse um pouco no 99, um pouco de brinquedo, um pouquinho de kamikado ali, tinha um pouco de mix. Uma loja grande, de 2 andares. Ele era gerente dessa loja. E eu conhecia ele, eu ia lá tomar café com ele na época de loja, né? Ele ia na minha loja tomar café, eu ia na loja dele, porque ele já me conhecia, né? Porque eu frequentava aquela loja antigamente para pegar documento. Então ele já me conhecia naqueles corre lá de contabilidade. O que aconteceu? Quebrado, desanimado, entregando currículo para tudo, qualquer lugar, passei de tudo. McDonald's me negou. Não queria que eu trabalhasse no McDonald's. Não sei porquê, eu queria. Falei, me dá uma experiência. Trabalhar no McDonald's do shopping, Center Valley. Participei de uma fila, fiz entrevista, estudei sobre o McDonald's, estudei sobre a vida do Ray Kroc, né, fundador. Destruí na entrevista. Falei, não, isso aqui faz tanto de receita, tanto de EBITDA, etc. Falei até do business. Aí o cara achou estranho, sabe? Falou, cara, mas você tá indo aqui fazer hambúrguer. Você não tá indo. Você precisa saber de tudo isso. Ô, Alex, mas deixa eu saber. Isso daí é você voltando pro game. Depois do teu deserto. Depois do deserto. Mas tava saindo. Como que tava você lá ainda, né? Tava lá, mas como que você conseguiu? Aonde você se agarrou? Foi tua mãe? Você foi se agarrou mãe. Em algum canto? Como que foi? Assim, lógico, Deus, claro, que teve direção, mas foi minha mãe que tava ali. Minha mãe sofria muito. Então eu não queria deixar minha mãe sofrer mais. Eu não tava gostando daquilo. Eu falei, cara, eu não posso fazer. Minha mãe fez tudo por mim, não posso. Daí você foi pro McDonald's. O McDonald's foi um deles, assim. Fui vários. Foi entregar currículo. Fui entregar currículo na rua. Vários. Aí eu tava andando no centro da cidade, eu lembro isso até hoje, com um envelope pardo na mão, com vários currículos dentro. O gerente da loja, que é daquela loja lá, que agora era aquele gerente daquela loja de utilidade, ele tava na calçada, que ele tinha costume de ficar na calçada, olhando a loja, assim, sabe? Aí ele me viu na calçada e falou, vem cá. O que você tá fazendo? Eu tô entregando currículo. Vem trabalhar pra mim. Caraca. Aí eu falei, tem uma vaga aí de repositor. Aí eu falei, tem?
mas você não vai aguentar, não. Você tá magrelo assim, na época, era magrelinho. E a tua loja era do outro lado da rua. Era, quebrei, né? Não tinha mais loja, sim, né? é, Aí era. ele olhou e falou, eu acho que você não vai aceitar, você tinha uma loja, você era empresário, você vai aceitar carregar caixa nas costas? E eu sou duro, hein? Ele jogou essa pressão. Jogou. E aí ele falou, eu sou duro, hein? Eu não vou amaciar pra você, não. E ele era um chefe, era chefe. Não era líder, não. Chefe. Não tô falando mal dele, não. Isso ele me moldou muito. Depois eu falo do ensinamento dele. Mas chefe enfim, diferente do que líder. É porque ele tinha uma escola lá atrás, né? Ele já é um senhor de idade, tinha mais de 60 anos, mas enfim. A escola da outra época. De outra época, do capataz, né? Mas enfim. Aí eu falei, não, cara, vambora, né? Vamos fazer entrevista. Aí quer dizer, eu nunca dei tanto nível de detalhe quanto tô dando nesse podcast, tá, cara? Vamos lá. De verdade, tá? Obrigado, produção. Eu gosto assim. De verdade, não vou fazer no mexer, não. Mas vamos lá. Mas tá legal. Cheguei na entrevista com o supervisor, que é o supervisor que faz entrevista, que ele é de São Paulo, ele vinha lá fazer entrevista, aí fez entrevista com a galera. Chegou minha vez, o cara parece que lá em São Paulo a gente fala da rota, do BAEP, polícia, tipo força tática, que chama lá, aquele... Não, um policial que é casca grossa, né? Como se fosse isso, cara. O cara não era, mas como se o cara chegou e falou assim, ó pra você ver pro começo de entrevista. Tem uma coisa na sua capivara aí? Não. Tá devendo alguma coisa? Não. Se eu puxar, vou encontrar? Cara, assim, meu? Era bem assim no começo, olhando firme. Aí eu, não tenho nada. Por que você vem trabalhar aqui? Não, porque eu conheço o seu Cássio, que é gerente da loja, e enfim, aí eu contei, eu tinha uma loja, eu quebrei. Ah, entendi, você quebrou lá, agora você quer vir quebrar aqui também. Caraca, era porrada, era porrada. Meu, que baita empresa, hein, meu amigo? Era porrada. Ele já saiu já da empresa, mas enfim. Aí eu falei, não, pô, quero aprender com vocês como tem sucesso. Aquela lá, vai, pô, contrata, cara. Aí, enfim, aí falou. Aí, tá bom, espera lá fora. Aí beleza, eu fui lá, saí da salinha, aí enfim, a história administrativa da época, falou, Alex, a gente vai avaliar, espera uns 10 minutinhos, 15. Aí falou, não, Alex, agora não vai dar, à tarde a gente vai, foi de manhã, à tarde a gente dá a resposta. Aí me ligaram e falaram, você tá aprovado. Beleza, aí foi aprovado. Comecei, sei lá, uma semana depois. E qual que era o meu trabalho lá? Resumo, né? Era carregar a caixa. Então, assim, o estoque ficava, então vamos lá, tinha um térreo e o primeiro andar. O primeiro andar não tinha elevador, era só 2 lances de escada. Então o estoque ficava em cima, era um corredor no primeiro andar. Qual era o meu trabalho? Chegava caminhão, no caminhão da empresa, no estoque deles, eu tinha que descarregar esse caminhão com os repositores também, que eram tudo molecada, né? Tudo menino de 20, 18 anos. Colocava tudo nas costas e subia. Aí, cara, tem várias histórias aí, né? O gerente, ele olhava assim, né? Vou contar dos lances, para não ficar muito aqui, né? Delongar muito. Ele olhava assim, a galera tirando a mercadoria do caminhão, colocando no ombro e indo um atrás do outro, e olhava, para. Você tá carregando uma caixa só. Volta lá, coloca 2. Meu amigo era chefe. Era assim. Aí, mas assim, te divertia muito, a galera dava risada e zoava muito. Era uma coisa assim. Mas era um clima bem pesado no sentido. E tudo que ele fez, tá? Não tô falando. Parece que eu tô falando mal dele, tá? Mas hoje eu sou super amigo dele, gosto muito dele. Eu tô contando só a verdade. Não tô falando, o cara era filho da mãe, não gosto dele, eu processar nada a ver. A única coisa é que o trabalho era bruto. Não, mas era assim. Pegava o papel e falava, ó, faz esse negócio aqui. Eu quero agora. Tipo, era pressão mesmo, sabe? Era porradaria 24 horas por dia, cara. Não tinha moleza, não tinha tempo bom. Todo dia era um leão por dia. E tinha umas histórias assim, por exemplo, vamos lá, você subia com a mercadoria, descarregava o caminhão 2 horas, eram mais de 400 caixas. Aí um VUC, né, aquele caminhão pequeno. Aí todo mundo descarregando no braço e tal. Aí na hora do almoço, né, antes do almoço. Aí, opa, acabou, vamos almoçar, né, meio-dia. Ninguém vai almoçar agora não. Pega as caixas de copo e monta uma pilha, né, que a gente fala. Né? Pegava os copos, montava uma pilha na frente da loja pra fazer promoção. Com esse copo tá barato, tem que vender agora. Aí a gente ia lá, descarregava as pilhas de copo de uma galera e falava, amigo, me ajuda aí, vamos lá. Pegava 2, 3 pessoas pra descer, montava a pilha de copo, ele olhava assim, juro pra você. Não gostei dessa pilha. Tira aqui e coloca lá. Nossa. Caraca, Alex, cara. Foi quanto tempo assim, pô? 2 anos, enfim, tem várias histórias, mas enfim, pra terminar, ficou 2 anos e meio. Quase 3 anos. Mas te ajudou você sair daquela... Aí qual que foi o insight, cara? Tinha um moleque que era repositor também, só que ele era cabeçudo. Ele lia muito sobre programação Python. Ele fez jogo de cobrinha do Python no celular, sem ter feito faculdade. Nem sei se você tá na faculdade hoje. Aprendeu tudo self-made mesmo. O cara era crânio. Enfim... Aí, cara, ele me falou assim pra mim, eu falei, cara, eu quero sair daqui. Ele falou, todo mundo tava querendo sair daqui, mas só que isso acontece o seguinte, cara, quando você tá no varejo, eu digo assim, lá no varejo que é chão de loja,
a molecada lá, até pessoas com mais idade, que eu percebi, eles pensam que não tem futuro lá fora. O varejo só varejo. Você sai do varejo, você vai para outro concorrente. E o que tinha no varejo, cara? Se você sair do varejo, né, e o gerente inventar alguma coisa sua, não gostar de você, ele fala para todos os gerentes, que todos os gerentes são amigos do calçadão, né, que tinha um calçadão lá. Ele falava no contrato desse cara, e tinha muito isso. Chegava indicação de um cara que trabalha no supermercado, e falava, esse cara não trabalha. Então o cara ficava ficha suja. Então todo mundo tinha medo. Tinha muito medo do chefe, que falava, cara, eu não posso fazer nada, o cara pode fazer o que quiser comigo, e eu não tenho vida fora do varejo. Então é só varejo. Então eu sou repositor. Sabe qual que era a maior ambição do repositor? Médio? Ser gerente da loja. Ser gerente. Ninguém pensava em ser nem supervisor. Ninguém falando, cara, quando eu for gerente. O sonho do cara é ser gerente. Muita gente queria ser gerente. Tinha uma briga, aqueles egos querendo ferrar o outro, ser gerente da loja. Passar o tapete. Mas enfim. Esse Alexandre, que é o cara que era crânio, que era repositor comigo, Alexandre, abraço, Alexandre. Ele falou assim, eu falei pra ele, cara, naquele momento da loja, que eu tava trabalhando na loja com repositor, eu até fui promovido como auxiliar administrativo, mas auxiliar administrativo era carregar a caixa e lançar nota no sistema, porque eu era o único que sabia mexer o Word, eu fazia todos os cartazes de preço. Entendi. Nem ele sabia mexer no Word, então eu fiz todos os modelos de cartazes, eu mandei para todas as filiais das lojas para copiar aquele modelo, eu fiz umas coisinhas lá, né, lançava a nota no sistema, do TOTS e tal, enfim, do SAP depois, mas enfim, porque eu era o único cara que sabia mexer em planilha, em computador lá, ninguém sabia direito, todo mundo era cru naquilo ali, enfim. E o Alexandre falou assim pra mim, cara, assim, eu ganhava R$1.300 por mês. Quando eu fui ser administrativo, eu ganhava R$1.400 e pouco, R$100 de salário a mais, tá? Pra ser auxiliar administrativo. Enfim. Aí aconteceu. E eu comecei a fazer faculdade de economia. E a única faculdade de economia de São José dos Campos era na Anhanguera. Começou a fazer outra faculdade. Comecei a fazer outra faculdade. Caraca. Só que a única faculdade de economia que tinha em São José, não é tipo, eu vou escolher, não. Era a única que tinha em São José. Era a Anhanguera EAD em economia. E EAD não era conhecido naquela época, né? Não tinha pandemia, né? Então ninguém, puta, era totalmente fora da bolha. Não, fora da bolha é pra ruim, né? Todo mundo olhava, pô, EAD, que lixo. Até hoje, né? O pessoal fala, até hoje, vai, ficar entre nós. Pô, o cara fez curso de EAD, o cara é ruim. Fala essas piadinhas, né? Mas enfim, é o que tinha, cara. A mensalidade era 200 e pouco, era o que tinha pra pagar. Enfim, comecei a fazer. E eu falei, cara, eu quero trabalhar no mercado financeiro, porque eu despertei aquela vontade, né? Eu via aquelas coisas, putz, os caras crescendo e tal, comecei a estudar. E eu falei, cara, como que eu vou pro mercado financeiro? E aí o Alexandre... Você já começou a ver já? Queria ir no mercado financeiro? Queria ir pro mercado financeiro. Eu comecei a perder tesão do varejo, porque eu vi que o varejo era tão aquele tóxico. Eu peguei aquela visão ruim do varejo. Quebrei, agora tenho aquela visão. Eu falei, cara, varejo não é glamour. Varejo é ruim, eu vou pro mercado financeiro. Outra experiência que eu tive que foi legal, chefe legal, desafio, gostoso. Aí, beleza. Aí o Alexandre deu esse insight. Eu falei assim, Alexandre, eu quero sair daqui e ir pro mercado financeiro. Mas meu currículo é uma loja quebrada, quebrei, e eu trabalho como repositor. Mas você também não tinha lá com 17 anos lá da XP? Não, mas eu não tinha certificação, não tinha, eu trabalhei de graça, não era registrado, não era nada. Mas você queria voltar pro primeiro amor. Eu queria voltar para aquela experiência que eu gostei. Mas não tinha comprovado nada, eu tinha só um cartão que eles fizeram para mim naquela época, que era gerente de relacionamento. JRST, porque a vida é feita de ações. Eu tenho esse cartão até hoje. Ah, que da hora, meu. Eles fizeram um cartão para mim quando gerente, eles inventaram um cargo, né? Gerente de relacionamento, só para fazer network, para entregar cartão. Eu ia nos lançamentos dos empreendimentos imobiliários. O nome bonito e tal. Eu ia nos lançamentos das lojas dos shoppings, eu ia todos esses eventos para captar investidor naquela época, enfim. Mas enfim, naquela época voltando para cá. Então o que aconteceu, cara? Aí chegou nesse momento, eu falei assim, cara, eu não consigo, porque eu vou ficar preso. Porque quem leu o Roberto Kiyosaki, né, o Pai Rico, Pai Pobre, é a Corrida dos Ratos. Né, Corrida dos Ratos. Corrida dos Ratos. Eu falei, cara, não tem mais. Eu tô quebrado, nome no Serasa, dinheiro gigante, o que eu ganho aqui, vou pagar daqui nas minhas 3 vidas, se tiver, já era, acabou. Fim da linha. Ele falou, não, cria seu currículo. Eu falei, como criar meu currículo, irmão? Como assim? Eu tô fazendo faculdade, trabalho na loja, como que eu vou criar? Não, cara, não coloca no seu currículo, mas não entrega o currículo. Entrega a sua história. Tá. Aí como? Ele falou assim, como que você vai despertar a vontade dessa galera? Pra pessoa parar pra te dar atenção, né? Pra você ser mais um. Aí ele deu uma ideia. Aí ele falou assim, começa a criar um conteúdo. Ele só falou assim, conteúdo de mercado financeiro. Pra mostrar que você sabe alguma coisa pras pessoas. Entregue. Aí eu falei, como? Enfim, aí eu comecei a ver uma coisa que chama Morning Call, que é basicamente um documento de notícias. Então você compila todas as notícias do mercado financeiro. Você pega como que a Ásia... E faz um resumão. Faz um resumão. Como que foi o cripto, mercado... Você faz um resumo e eu colocava em um PDF esse resumo. Só que a diferença era o seguinte, eu trabalhava das 9 das 19 às 7 da noite, fazia faculdade à noite,
E qual que era o tempo? Eu dormia meia-noite e acordava 2 da manhã para escrever esse morning call e disparava 4 da manhã. Não, primeiro você Pras lia pessoas. tudo. Você tinha um tempão Lia pra tudo. ver como que tá o mercado. Lia Depois tudo. você E pegava notícia no Bloomberg, CNBC, Valor, Globo, Caraca, tudo que tinha tinha. que gostar com força mesmo. Pegava gráficos, sempre colocava uns gráficos, explicava o gráfico, fazia uns conteúdos plus ali e tal. Era uns 3, 4 páginas desse conteúdo por dia, que eu escrevia tudo na mão. Lógico, tinha conteúdo que eu pegava da Globo, mas eu escrevia o resumo embaixo, então eu escrevia na minha mão. Né? Pegava o linkzinho, tinha que dar autoral pros caras, né? Fazia isso, linkzinho e tal, hiperlink e tal, no PDF. Enfim, eu fazia isso. 2 horas escrevendo por dia de madrugada. Minha mãe acordava de madrugada, nesse período. Minha mãe não entendia nada. Minha mãe acordava de madrugada, ia a porta do quarto e falava, o que você tá fazendo? O que você está fazendo? Eu falei, não, tô fazendo um morning call, tô fazendo conteúdo no mercado financeiro. Pra quem? Vai dormir, você vai tá ter que maluco. acordar cedo amanhã? Você tem prova, você tem isso aqui, tá descarregando caminhão todo dia, não sei o que mais, tá cansado. Ia de bicicleta, voltava de bicicleta, enfim, nem de ônibus eu ia. Enfim, aí chegava e falei, não, mãe, eu vou conseguir chegar num lugar com isso. Isso aqui é minha oportunidade. Ela falou, de novo, você tá trabalhando pros outros, né? Você não aprende. De novo. Eu falei, não tô trabalhando pra ninguém, mãe. Eu vou arrumar um emprego com isso. E ela não entendeu. Mas enfim, aí como que eu consegui? Resumo da história. Eu peguei esse PDF, comecei a bater em todas as agências de banco. Agência de banco mesmo. Ah, tá. Como você divulgava Então, primeiro foi o que a gente chama de family and friends, né? Então, amigo, família, mas isso não era do mercado. Era só pro pessoal validar. Ah, gostou, tá legal. Tá, entendi. Depois eu comecei a entrar nas agências de banco. E como que eu despertava a atenção? Eu entrava no Itaú, por exemplo. Eu entrava assim, de cara com o uniforme da loja, que era o uniforme vermelho com a gola azul, escrito o nome da loja. Não sei se posso falar o nome da loja. Todo, com calça jeans todo sujo. Né? Suado de coisa. Eu entrava na agência de banco, né? Aquele gerente, tudo arrumado. Sentava e falava assim, e o segurança às vezes falava, o que você quer fazer? Não, eu quero falar com o gerente. Não, por quê? Não, porque eu quero falar sobre um conteúdo aqui. Aí no vidro, lá de fora, falou, peraí que eu vou ver se pode falar. Aí falava com a gerente ali, conversava. Aí eu falava, fazia assim, né? Conversar aí. Aí ela falava, aí ela, tá, pode entrar, né? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Aí eu sentava e eu falava assim, eu faço conteúdo de mercado financeiro, eu não tô querendo vender nada, eu quero que você leia e dá um feedback pra mim. Só preciso de um feedback seu. Não, mas por quê? O que vai me agregar isso no meu trabalho? Eu falei, não, você não trabalha no mercado financeiro? Não, eu trabalho de gerente e tal. Não, faz o seguinte, leia e me dá uma opinião. Aí teve uma gerente que aceitou. E eu falei assim... Você lembra quantas portas que você bateu? Todas as agências de São José dos Campos, no centro da cidade. Select, Santander na Afonso Pena, Itaú, Safra. E eu vou te contar o turning point, né? A virada desse ponto. Entrei nessa agência e falei assim, você sabe quanto que é o ROI do banco? Que é o retorno de capital do banco? Que esse é o principal método de rentabilidade do banco. Ela falou, não sei o que é ROI. Você sabe quanto que é o NPL de 90 dias, com o índice de inadimplência do banco? Não sei. Falei, como que você trabalha no banco e não sabe o balanço do banco que acabou de sair? Aí eu não entendia isso. Não é que eu tô falando que a pessoa é burra, tá? Não é isso. Mas o foco da pessoa é outro, né? Vender produto. Eu pensava que a pessoa tinha que se importar com a empresa que ela tava. Eu tava enganado, mas enfim. Mas eu despertei a atenção. Ela falou, poxa, você sabe dessas coisas? Eu quero saber do banco. Eu falei, então faz o seguinte, no Morning Call de amanhã eu vou escrever sobre NPL, quinta-feira eu vou escrever sobre ROI, e sexta eu vou escrever sobre lucro líquido e provisão sobre lucro líquido sobre os bancos. Aí ela, pô, que irado, eu vou mandar para meus amigos. E foi isso. Então eu fui construindo uma base de gerentes, caixa... E você assinava, todo o resumão, você assinava. Colocava teu nome lá. Mas não era recomendação de investimento que eu não podia fazer, né? Era só notícia, né? Eu não dava recomendação de compra e venda, era só notícia. O que é lucro líquido? Só pra galera saber que era você. Só pra saber que era eu. Tinha meu telefone, tinha uma entendi. capa, tinha tudo bonitinho, né? Fazia... que é bonitinho, né? Bem feito do seu jeito, mas enfim. Aí qual que é o turning point disso? Eu fui no Safra, na agência do Safra, conheci uma gerente lá, e essa gerente adorou que eu mostrei. Ela falou, nossa, como que você... Puta, vamos marcar... A gente começou a marcar almoço, num período que eu tinha uma hora de almoço. E ela me pegava na frente da loja, ia almoçar, a gente falava sobre o mercado, apresentava outra gerente, apresentava o gerente, começou a apresentar pra uma galera. Mas eu não podia trabalhar, porque nome sujo no Serasa. Nome sujo no Serasa não consegue trabalhar. Você não consegue trabalhar. Não consegue. Então assim, ela queria me Principalmente em banco, né? Ela falava, pô, trabalha aqui no Safra, não conseguia. Aí o cara do Sicredi, eu lembro até hoje, o Alexandre, que tava montando o Sicredi lá no São José, o cara fez toda a entrevista, chegou até a superintendência lá, contei toda a história do Sicredi, aquela coisa que nem eu pego assim, né, que você tem que se interessar, né? Li tudo e o cara tipo falou, do McDonald's lá. Aí eu comparei, cara, pô, foi assim, incrível, assim, eu comparei 2 cooperativas, assim, fiz um ranking, então foi bem legal. Enfim, aí falou, cara, eu não consigo. Enfim, aí ninguém queria me contratar. Eu falei, pronto, já era, o que eu vou fazer? São José eu não consigo. Aí eu falei, São José, se eu não consigo, eu vou pra São Paulo. Só que eu não tenho parente em São Paulo. Não tenho família, não tenho amigo, não tenho nada em São Paulo. O que eu fiz? Peguei um ônibus pra São Paulo. Qualquer dia desse, peguei um ônibus, falei assim, que eu vou pra São Paulo, pro mercado financeiro lá, não é? Vou pra São Paulo.
Peguei um ônibus, uma pássaro, uma aviação, paguei a passagem. Só tinha passagem de volta e R$20 no bolso. 20, R$30 no bolso, não tinha mais do que isso. Comprava biscoito de rosquinha de coco no Carrefour lá que tinha pra almoçar. Folga? Tá de férias? Ou eu pegava uma folga, que era banco de hora, que eu fazia no Natal, tinha muitas horas, né? Que eu trabalhava das 9 à meia-noite, que era final de ano. Ou dava falta. Dava falta. Mas eu não fui várias vezes, acho que eu fui, sei lá, 5, 6 vezes. Cara, mas foi pra São Paulo sem rumo? Sem rumo. Peguei o endereço dos bancos. Tá. Onde fica o Credit Suisse? Goldman Sachs, XP, Safra, sei lá o que seja. E ela falou isso pra mim, essa gerente do Safra. Vai lá, se mostre, né? E a XP tinha um programa que era, eu não lembro de um programa que era Conheça XP, né? Antes da pandemia que você colocava o nome na lista e tinha uma pessoa que apresentava toda a corretora pra você. Lá no JK, que eles têm um prédio lá na frente do shopping JK. Eles tinham uns 3, 4 andares, não sei como tá hoje. Mas enfim, você fazia um tour na XP, era Tour XP que chamava. A Giovana que tocava isso lá na XP. Esse projeto, eu fui lá, eu fiz esse tour, eu participei desse tour pra conhecer e tal, com umas 10 pessoas juntos pra conhecer, etc. Aí as pessoas, como que eu conhecia a pessoa, eu conectava no Instagram, né, eu conhecia as pessoas do mercado financeiro, eu vi o cara e falava, puta, aquele cara ali, sei lá, o Furlanet, que é o cara da XP, super conhecido, um dos caras que tem o maior network do Brasil, é o Furlanet. O cara conhece o mundo inteiro. É o Furlanet, é o Furla. Vi o Furla, falei, Furla, cara, pô, você tá aqui. Você viu ele? Vi. Você já sabia quem era? Depois você pesquisar Furlanet, eu não sabia. Cara, os caras conhecem todo mundo. Mas você já sabia quem que ele era? Sabia, mas nunca, lógico, não tinha falado com ele. Aí eu falei, Furla, cara, aí ele Você encontrou ele aonde? Na dentro da XP. Tava nesse tour da XP. Na primeira vez que você foi pra São Paulo? Primeira vez que eu fui pra São Paulo, fui nesse tour da XP. Do nada você encontrou o cara? Encontrei com ele, falei, Furla, e aí, tudo bem e tal? Ele, pô, legal. Eu falei, cara, eu tenho uma newsletter do mercado financeiro. Aí ele, anota meu WhatsApp. Aí eu, caraca, meu, tá bom, né? Em resumo, aí eu peguei o WhatsApp dele, comecei a mandar pra ele começou a receber, etc e tal. E aí um dia, só contar uma curiosidade, depois a gente avança na história. Contei uma curiosidade que eu queria marcar um café com ele na segunda vez que fui pra São Paulo. Eu mandei mensagem, Fula, tô indo pra São Paulo, vamos marcar um café? Ele falou assim, eu lembro disso até hoje, ele falou assim, cara, eu não vou conseguir, cara, tô aqui no GP do México com o Carlos Slim. Carlos Slim é o dono da Claro, né? Na época era o mais rico do mundo. E depois ele tirou foto com o cara, onde ele tava lá com o cara. O cara é ferrado, conhece o mundo inteiro, assim, né? Que da hora. O relacionamento do cara é incrível, né? Eu conheci ele depois, assim, já tinha visto ele ali, tete a tete, 5 minutos, mas depois fui tomar um café com ele quando eu já tava na empresa de investimentos. Porque aí depois eu vou te contar como que eu consegui esse café, porque pra tomar um café com esse cara, eu demorei mais de um ano pra marcar. Cara, mas vamos lá. Ô Alex, mas, cara, aqui a gente tá tendo uma aula, moçada, de crença, cara. De crença. É aquela história, quem quer dá um jeito, quem não quer dá desculpa. Quem dá 1 milhão de desculpa nunca vai ter 1 milhão de reais no bolso. Nunca vai. Cara, isso daí, bicho, cara, você não tinha nada, você só tinha vontade e a sabedoria da parada, mas Exato. Você tinha uma crença que ia conseguir, total, meu. Cara, o nosso maior concorrente é a gente mesmo. É a gente mesmo. Eu frequentei eu frequentei esse tour, eu fui nesse tour 5 vezes, conheci o Thiago Nigro um desses tours, que é o grande educador que todo mundo conhece. Sim. Conheci ele, assim, né? Vi ele pela primeira vez, até tirei foto, etc e tal. Conheci uma galera lá. Mas enfim, fui em outros bancos, olha a curiosidade. Hoje eu moro na frente desse banco. Praticamente na frente desse banco. Que é onde fica o Credit Suisse e o Goldman Sachs, né, que são os maiores bancos. Um prédio suntuoso, triple A, segurança pra tudo qualquer lado. Entrei lá com 17 anos, terno e gravata, segurança falou assim, você tá indo pra onde? Calma aí, com 17 anos? Desculpa não, com 20 anos, né, desculpa. Com cara 17, cara 17, perdão. Com 20, eu tava na loja, saí com 23, né? 22. Você já tava com uns 21, 22 21, 22, por aí, menos de 23, Enfim, cara 17. Cara, você vê minhas fotos, eu tinha cara de 16 anos, 15 anos. Juro pra você, cara. Hoje eu tô acabadão aqui. Que a barba ajuda, né, cara? Hoje eu tô acabado. Cara, eu tinha cabelo, tava magrinho. Eu tinha cara de moleque. Moleque mesmo. Mas enfim, entrei com aquela cara de 15, 16, 17. O cara olhou pra mim, na cara, né? O que você tá fazendo aqui? Eu falei, não, eu quero lá no Credit Suisse. Ou no Goldman Sachs. O que você tá fazendo aqui? Eu falei, não, eu quero falar com alguém, eu quero uma oportunidade de conversar. Ele falou, cara, me acompanha por gentileza. Fui expulso do prédio. Tá de sacanagem, meu. 2 seguranças me tiraram do prédio. Fui expulso assim, né? Não... Tipo, vamos pra fora, me acompanha pra fora. Me tiraram. E do nada, me acompanha, do nada você tava lá fora já. Tava lá fora já. Aí eu quis tirar a foto do espelho d'água, que lá tem um espelho d'água. Lá, pra quem não conhece, pesquisa no Google Infinity Tower, enfim, fica no Itaim.
Aí eu fui, um puto espelho d'água, fui tirar foto. Os caras não pode tirar foto aqui, não. Enfim, fui expulso lá, enfim. Resumindo. Os maiores escritórios ficam lá, não fica? Fica naquela região, Faria Lima ali, né? Todo mercado financeiro fica nessa bolinha, né? Tudo. Ali não fica o escritório da CIMED também? Fica. Não, o da CIMED fica no Victor Malzone. Do Adib, fica lá junto com o PTG e do Google. Tá, tudo no mesmo lugar, que é o Pátio Victor Malzone, que é lindo também. Maravilhoso. Um abraço no Adib aí. Fly now. No Eric Shibata também. Abraço, Shibata. Tamo junto. Shibata é monstro. Encontrei com ele também recentemente, esses dias aí. Sensacional, gente boa demais. Mas vamos lá, Fly now. Sucesso não aceita preguiça, né? Exatamente. Se eu soubesse disso antes. Tanto que eu até falo isso hoje. Mas você nunca teve preguiça, pô? Nunca tive preguiça. Dormia pouco. Até hoje eu durmo pouco. Quem tem preguiça não vai pra São Paulo do nada, sem ter rumo, sem ter dinheiro, sem saber andar de metrô. E nem um network vai lá e conversa com o cara. Cara, eu vou. Fui conhecendo, então, enfim, uma das vezes que fui pra São Paulo, então fui e voltei sem nada, sem nada, eu não consegui ganhar nada. Eu fui lá na XP, fiz um contato, mas não saí com emprego, saí com nada, sabe? Você quer trabalhar na XP? Não me limpo. Tá, então, falei, caramba, nunca volto com nada, sabe? Eu ia conhecer a galera interessante, tirar foto, participar, mas não saía com nada. Dinheiro que é bom, né? O pessoal fala nada. Aí aconteceu, essa gerente, que era a Lívia, do Safra, ela falou assim pra mim, Alex, eu falei pra ela assim, uma vez eu tava conversando com ela, eu falei assim, mas me perguntava o seguinte, como que você se municia com informações? Onde que você acorda? Onde que você vê informações? Ela falou, eu acordo e vejo informações do Banco Safra. Eu acordo e vejo o Morning Call do Safra, que é um vídeo de 2 minutos, do estrategista-chefe do banco. Qual que é o nome dele? Marcos Saravalli. Aí eu falei, pô, legal. Eu fui lá, adicionei esse cara no Instagram, Marcos Saravalli. Aí eu falei, Saravalli, tudo bom? Aí aquele pitch, né? Eu faço um conteúdo sobre mercado financeiro. Você mandou pra ele no Instagram? Escrevi no DM. Aí ele falou assim, fala garoto, me adiciona aqui no WhatsApp. Mandou o número. Só isso. Cara, tão fácil assim, cara? Foi fácil. Meu, aqui em Curitiba não é tão fácil assim, pô, conseguir o WhatsApp. Curitiba, não falando mal de Curitiba, não. Curitiba não é fácil, não. Fácil arrumar teu WhatsApp, assim. Pra eu arrumar um WhatsApp de um cara aqui é tempo, meu amigo. Tem que ser vendedor, né? Hein, cara... Mas vamos lá. Cara, legal a sua... Eu também sou carudo assim também, cara carudo. De pau também, bicho. Aí, cara, o que aconteceu? Aí eu peguei o WhatsApp dele, comecei a mandar passou umas 2 semanas mandando ele. Pô, legal, você manda direto mesmo, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos tomar um café? Você vem aqui no Safra, na Paulista, o Safra é na Paulista. Vamos lá tomar um café? Vamos. Aí a gente tomei um café no Café Santander, que fica embaixo. Conheci ele pela primeira vez. Como eu tô conhecendo você agora, primeira vez que eu tô te vendo. Eu contei toda uma história da minha vida, como eu contei agora. Fiquei 2 horas, como a gente tá aqui no podcast, sei lá quanto tempo tá falando. Aí contei toda uma história desde criança, tal. Aí eu contei tudo, ele ficou quieto só escutando. No final, eu falei, obrigado por me ouvir, minha história é essa. Que ele pediu pra contar minha história. Obrigado, valeu, obrigado aí. Aí ele, você vai trabalhar comigo. Tá certo. Aí eu, porra. Assim, cara. Cara, fica até arrepiado até agora. Até eu aqui, até minha barba arrepia aqui, cara. Até eu me arrepio. Eu arrepio até hoje. Mas assim, essa visita de São Paulo foi qual? Primeiro, segundo, terceiro? Já era mais terceiro já. Que top. Já era 4ª ou 5ª já. Muito legal. Entre essas indas e vindas. É o negócio da constância e a crença e saber que uma hora vira. Uma hora vira. Aí ele. E daí, cara, aí eu falei, como? Né? Aí ele... Como, pô? Eu tô com o nome sujo, Nome sujo, você vai me contratar no Safra? Ele era estrategista-chefe do banco, ele que mandava, né, em tudo, de estratégia de investimentos. Aí ele falou, não, eu tô pensando, já tô fazendo um move, vou sair do Safra, eu quero montar uma empresa de análise de investimentos e eu quero você. Vai ser eu e você só. Aí eu falei, cara, como assim? Por que ele não contrata o cara do INSPER, da GV, aqueles caras de Entendi, pegaram justo eu, que não sei de nada, né? Aí eu não fiz nada, não fiz essa pergunta. Eu falei, tá bom. Sabe aquilo que eu senti na hora? Eu até falei isso pra ele. Falei assim, acho que ele falou só por falar, pra dar aquele negócio. Sabe quando você fala assim, por exemplo, Lucas, vamos marcar de beber um dia? Vamos. Sabe? Como se fosse isso. Eu falei, não senti muita força. Eu fiquei impactado, mas depois foi embora rápido, né? Aí ele não falou nada comigo. Isso era 25 de agosto de 2019. Quando foi em outubro de 2019, não lembro a data, era antes do feriado, dia 12, ele mandou mensagem, falou, fala garoto, beleza? O projeto tá de pé. Mas agora eu quero te apresentar o nosso novo sócio. Falou assim. Aí eu, tá bom, vamos lá. Aí eu fui no EA Italy, não sei se você conhece, restaurante italiano lá, super famoso em São Paulo, na JK com a Faria Lima. Esse restaurante era, sei lá, padrão Faria Lima, né? R$100 o prato e tal. Você tava morando no Rio ainda? Não, tava morando em São José dos Campos. São José dos Campos. Na loja lá, na loja. Na loja, entendi. Aí eu ia de ônibus, voltava, era 2 horas de ônibus, uma coisa assim, pra São Paulo. Aí eu lembro disso até hoje, eu fui com a passagem de volta, comprada, que o ônibus era da meia-noite, sempre pegava o último ônibus, que eu queria aproveitar ao máximo. E eu tava acho que com R$40 no bolso, menos de R$50 no bolso, e o prato era 100. Ele falou, pede seu prato aí e tal. Eu pedi o prato e falei, agora fudeu, vou ter que limpar. Enfim, eles pagaram, mas eu fiquei assim, cara, fiquei até...
Com a mão suada na hora. Eu falei, puta, eu vou pedir o prato e não do vou ter dinheiro pra céu. pagar, cara. Mas enfim. Meu amigo. Aí ele quis Quando apresentar. ele falou assim, não, deixa comigo. Como que foi essa? Não, agora me conta esse perrengue, Eu demorei cara. quase 1 hora pra pedir o prato. Eu falei, não tô com fome não, eu tô com fome. Eu tava roxo de fome. Eu tava indo tudo a pé ali, Cara, eu tava que da hora, roxo, que história suando. legal, bicho. Aí ele falou, pede aí. Acho que ele percebeu, enfim. Aí ele queria apresentar pra esse novo sócio dele, que era o Luiz Messi, que era o diretor do Infomoney. Ele Legal, tocava, mano. ele era ex-diretor do Infomoney, ele saiu da Infomoney Que da hora. e ele criou uma empresa de educação junto com a esposa dele, que é a Paula Moraes, que a Paula era ex-correspondente, ela tem muitos anos de jornalismo, mais de 20 anos, ela era correspondente, ela fez no Brasil, cobriu No até Infomoney. cobriu tiroteio na Record, Sim. e era correspondente em Nova York, da Record também. tá, né? Muito tempo de jornalismo, várias TVs que ela passou, e o marido dela também era diretor do Infomoney, o conteúdo dele criou a XPTV na época, enfim. E aí os dois saíram, e eles criaram uma empresa de educação, M9, que essa empresa fazia cursos de tudo, desde, sei lá, de dog walker, de tudo, né, de beleza. Ela pegava o expert e lançava o cara, né, fazia isso. E eles ganharam, né, assim, né, venceram uma licitação do Safra para fazer o Morning Call, para gravar o Saravali. Então eles que gravavam o Saravali e editavam os vídeos dele. Então nesse meio tempo o Saravali conheceu o Luiz e o Saravali contou a história pro Luiz contou a história dele. Então o Saravali falou, eu quero montar uma empresa de análise. O Luiz falou, eu quero montar uma TV no mercado financeiro. Pô, vamos fazer uma empresa junto? Vamos montar uma hold, né, um grupo de empresa? Tá. Vamos. Aí o Saravali falou, mas eu tenho um cara que vai entrar comigo, eu quero te apresentar pra esse cara, que era eu. Aí eu almocei, o Luiz super me adorou e falou, vamos começar esse projeto. Santo Então, bateu ali. Santo bateu, enfim, aí a gente criou nosso primeiro infoproduto em 2019, Tá. eu tava trabalhando em home office, eu trabalhava na loja, comecei a trabalhar fazendo, qual que é o infoproduto? É uma carteira de investimento, que o Saravali assinava, né, ele era analista, então ele podia assinar, né, tinha um certificado para isso, e eu ajudava ele a colher as informações para análise. Então eu ligava para as empresas e etc. Mas que tempo que você tinha para ligar para a empresa? Você trabalhava na loja, estudava à noite, durante o horário do meu almoço. Eu desligava a câmera, fazia o call com a empresa, com a RI, com a agência de relações com investidores, e eu desligava a câmera, porque senão o cara mostrava que eu estava na loja. Tá. E o cara pensava que eu era numa análise, que era no escritório. Entendi. E a mulher, a Sandra, que era da Login, uma empresa listada de cabotagem, etc. Ela tá lá até hoje. Foi a primeira pessoa que eu fiz análise, foi a Login. Um abraço, Sandra, que você estiver escutando aí um dia. Mas aí a Sandra, eu conversava com ela, etc. Foi o primeiro relatório que eu fiz, foi de Login. Né? Um relatório sobre a empresa, tinha que escrever, que recomendava e tal. Eu não escrevi o relatório, né? Eu ajudei a pegar as informações e o Saravali escreveu, etc. Foi um trabalho bem legal, aprendi muito com o Saravali naquele começo. Então a gente vendeu esse infoproduto, que era um produto, só para explicar aqui, tá? Era 12 meses que a gente vendia de assinatura, uma carteira recomendada e dava suporte pro aluno, dúvidas, etc. Tudo pelo Telegram. Enfim, cara, nós vendemos o lançamento, sabe quanto? Assim, mais de 1.500 cursos. Sabe quanto que era cada um? Quanto? R$1.500. Caraca, velho, que fortuna. Porrada. E quem fez o lançamento foi o Luiz e a Paula, que eles sabiam fazer lançamentos pela aquela empresa de educação que era. E você fez todo o estudo. Estudo das empresas junto com ele. Ele que sabia, né? Tá. Eu fui muito de aprendiz. No meu mérito não foi esse. Eu fui muito como aprendiz. Mas eu tava em São José, trabalhando como se... E aí outra, quando eu comecei a trabalhar com ele, ele não chegou pra mim e falou assim, você vai ganhar X. Não, cara, toca aí, começa a trabalhar comigo. Aí comecei a trabalhar. Então, essa é a minha pergunta agora, ô Alex. Como que você começou a empreender com esses caras monstros? Você tinha a inteligência, a sabedoria do mercado. Mas como que foi, cara? Comecei a empreender com os caras, começamos a fazer uma empresa, mas não tinha 1 centavo no bolso. 1 centavo no bolso. Não entrei com capital. E comecei a trabalhar com ele. Mas começaram a montar um negócio gigante. Mas quando começou a montar, assim, em 2019, quando lançou o produto, ele estava no Safra. Tá. O Saravali estava no Safra. Cada um tava no seu empreendimento. Tá, seu empreendimento. Ele falou, vamos fazer o curso do Nem Saravali. empreendimento, seu emprego, né? Cada um no seu emprego. Vamos lançar não curso, não, o produto do Saravali. O pessoal falou, vamos ver como vai ser e depois a gente vê. Aí foi um baita sucesso. Aí todo mundo decidiu sair do seu trabalho. E até mesmo o próprio banco, né, falou, não tem como continuar os dois. O Saravali teve que sair do Safra em abril de 2020, no meio da pandemia. Mas antes disso, foi dezembro de 2019, comecei a trabalhar com ele. No começo da pandemia. Fala no meio é que não estava fechando tudo, né? Tá. Porque até o carnaval ninguém falava de pandemia, né? Mas enfim. Aí o que aconteceu foi o seguinte, o Saravali, ele nunca chegou para mim e falou assim, seu salário é X. Ele falou assim, começa a trabalhar comigo. Aí foi o período do dezembro, que eu comecei a trabalhar com ele, era final de ano, varejo, era complicadíssimo, e eu queria sair. E eu sempre várias vezes eu pedi pro gerente, me manda embora, pelo amor de Deus, que eu quero pegar seguro-desemprego, né, aquela coisa. Tá. Não. É você que veio até mim, não é que eu vim até você. Então, se você quiser, você pede conta. Era essa frase sempre que ele falava isso. Que era, você veio até mim, eu não vim até você. Então, ou seja, se você quiser, você que pede conta. Você que pede conta.
Aí, dezembro, e ele falou, aí depois ele pediu, falou, não vai embora dezembro não, que é difícil, você tá aqui há muito tempo, você conhece a operação, vai deixar a gente desfalcado. E eu falei, não, tá bom. Janeiro eu vou pedir conta. Janeiro eu pedi conta, ele não acreditou, ninguém acreditou que eu ia sair da loja, todo mundo pensou que eu era naquela corrida dos ratos. Um dia pro outro eu falei, tô saindo, e todo mundo, que? Como, né? Saí, mas eu saí, não fui pra São Paulo. Janeiro que eu saí, eu ficava em casa trabalhando. Minha mãe falou, legal, mas quanto que ele vai te pagar? Eu falei, não sei. Não sei. Porra, mas você saiu De do novo? trabalho, CLT, ganhava 13ª, FGTS. De novo. Mãe, calma. Aí deu fevereiro, Saravalho falou assim, aí garoto, tem que te pagar, né? Falei no WhatsApp, tem, né? Vou te pagar seu primeiro salário. Pagou R$1.000 pra mim. Ficou maluco. Ganhava 1.400 e pouco, 1.450, sei lá, como assistente, né, de administrativo. Sim. Aí minha mãe, tá maluco? R$1.000, você tá doido? Sem carteira, sem nada, porque ele tava trabalhando safra naquela época. O Saravá só saiu em abril. Ele me pagou na pessoa física, não era Pix naquela, acho que nem tinha Pix, era TED mesmo. Fez um TED pra mim, R$1.000. Aí minha mãe ficou doida, falei, calma, vai melhorar. Enfim, trabalhando em casa, era um home office, que não existia home office naquela época, era home office. Aí passou no segundo mês, fevereiro, o Saravalho falou, vou dobrar seu salário. Pagou 2. Foi para 2. Aí foi março, aí teve, né, carnaval, aquela coisa, sair de carnaval, pandemia. Foi abril, ele falou, preciso de você aqui em São Paulo. Porque, enfim, a gente tem que abrir a loja agora, né? A loja não, desculpa, a TV, escritório. A gente tá até hoje, no mesmo lugar, no Itaim Bibi. Tá, aí... Só para eu entender o formato do negócio, tá? Como que era totalmente o formato? Como que vocês vendiam? O que era o YouTube? Como que era? Vamos lá. Desenha um pouco. Legal falar isso. Legal. Porque para mim já tá tudo montado aqui. Bom, a ideia era criar uma TV do mercado financeiro. Desde o começo sempre foi? Duas empresas, né? Então a primeiro sempre foi, continua sendo hoje, BMC News, TV do mercado financeiro. Porque não tem nenhuma TV no mercado financeiro. TV não tem. TV mesmo, não tem. A gente queria começar no YouTube, que é mais viável começar pelo YouTube, mais barato, um MVP. E depois a gente via se dava certo e ia para TV fechada, que é o nosso próximo passo, que depois a gente conta. E queria criar um portal de notícias, como o Infomoney, como o Luiz tinha experiência lá na época da Infomoney. Então, um portal de notícias e uma TV. Esse era o projeto da BMC News. E outro projeto era a Sara Invest, de Saravalli, que era a empresa de investimentos, que começou como uma empresa de análise de investimentos, que é recomendações de compra e venda, que a gente fazia de ações. Tá. De análise é recomendações de compra e venda de ações, né? Empresas listadas, principalmente que a gente chama de small caps, as empresas menores, né? Que ninguém olhava, a gente tinha esse carinho muito grande. Então, você acreditava que a empresa ia virar. Que ia virar, tinha aquele potencial, né? Liquidez baixa, etc. Então, resumo, a TV, nós alugamos uma sala que não tinha nada. Não tinha nada, era tudo um salão assim. Vocês que são de vídeo, vocês sabem. A gente comprou uma mesa, um chroma key e uma câmera. E o Luiz começou a gravar o vídeo do Saravalli, do Marco, que ele era o expert, né? Só pela Sara Invest. Só pela Sara Invest. E começou a nascer a Sara Invest, a empresa de análise de investimentos. Né? Começou ali. Lançar no YouTube daí? A BMC só começou. Ela lançou. Foi o Day One foi no dia 13 de outubro de 2020. Por que demorou tanto? Porque a gente começou a rampar, né? Ou seja, a Sara Invest começou a ganhar dinheiro. Começou a vender relatório, começou a crescer. Aí a gente fez esse funding para montar a TV. Porque fez todas as paredes de vidro, fez isolamento acústico, compraram as câmeras, contrataram o pessoal, tudo pela Sara Invest. A BMC não tinha nascido, estava nascendo, estava contratando o pessoal, mas foi tudo assim, feito na mão. Essa informação é vendida para quem era assinante? Era assinante, tinha que pagar. Então, a gente tinha desde relatório R$19,90, como tem até hoje, relatório R$19,90, vários. E onde vocês anunciavam lá pro cara? Tinha o famoso tráfego pago na época. Tinha o orgânico era muito forte, tinha muito amigo de amigo que indicava. Principalmente na pandemia, que cortou o giro, pandemia, né? aquela coisa de live, Isso. Bombava. Nossa live, sei lá, dava 1.000, 2.000 ao vivo, 3.000 ao vivo. Era assim, era muito forte, todo mundo assistia live, né? Então a gente cresceu muito na pandemia. Ao contrário, de vez de quebrar, a gente cresceu muito na pandemia, explodiu. Muito. Mas a TV não tinha nascido. Até os investimentos também... todo mundo queria investir, né? Muita gente falou, puta, agora eu tô em casa, vou ter meu dinheiro parado, vou também investir. Enfim, então foi muito legal. E aí, a partir daí, a gente criou fund, criou estrutura, mas assim, estrutura que eu digo, pequenininha, estrutura de guerra. Pra cá pra TV. Mas eu nunca tinha experiência de câmera. Nunca. E a Paula, a apresentadora, né, a chefe, ela assim, que fica mais na TV, enfim, que ela é a imagem da empresa, né, praticamente hoje, ela chegou pra mim e falou assim, a gente fazia a gente fazia muita gravação em off pra aprender. Começou a falar assim, vamos montar grade. Pra montar grade fazia, né, programa que não ia pro ar, né, fazia só pra treinar, né. E ela falou, eu quero você no programa. Aí a gente começou a treinar, eu entrando no estúdio, filmava eu entrando, entrava tudo
quebrar todo robôzão. Aí faz sentado, eu ficava tudo assim. Cara, comecei assim, muito, muito mal. Muito assim, legal, né? muito legal. Mas enfim, aí nós começamos em outubro de 2020, a TV. Começamos só no YouTube. E de lá, desde então, né, a história, nós estamos hoje com mais de 118 milhões de views. Caraca, desde o dia 13 de outubro de 2020. Os nossos concorrentes aí, né, vocês sabem quais são aí, né? Exame, Famani, aí, galera. Tá. São nossos amigos, não são só concorrentes, mas são amigos, são Sim. parceiros. Eles têm aí, sei lá, 50 milhões de views, 40 milhões de views. Então, assim, eles estão desde 2008 e 2012. Exame tá desde 2008 no YouTube, tá? Vocês são criança ainda, pô, 2020. Infamani desde 2012 no YouTube. Você pode ver lá quando o site foi criado, isso é público. E nós desde 2020. E a gente tá com 118 milhões de views. Muito, sei lá. Nem 3 anos ainda. Nem 3 anos e muito mais views do que eles. Então, no portal, a gente está em média de 400 mil usuários únicos, no nosso portal, que é bmcnews.com.br, notícias do mercado financeiro. Então, ou seja, então a gente foi crescendo, a grade foi começando. A grade não era 12 horas ao vivo como é hoje, a grade era pequena. Então, hoje a gente começou a ter correspondente internacional, começou a ter correspondente em Brasília, né, foi crescendo a operação, né, foi montando toda essa operação. E foi ganhando relevância, mas que nem você perguntou para mim antes, né? Você é desse mundo. Você falou para mim, e aí, como que vocês cresceram? Teve tráfego pago? Não, 100% orgânico. Nada. Orgânico. Até hoje. No peito. Até hoje no peito. Então, assim, aí resumo, nós tivemos aí alguns investidores que entraram, né? Sim. Mas, assim, só pro seed money, né, que a gente fala, né? Só para colocar o dinheiro de pé ali depois. Foi a Sarinvest que bancou assim no começo? Foi. Mas pra gente expandir, pra contratar a gente, pra contratar 10 pessoas de uma vez só, a gente teve que ter um seed money, né? Tá. A gente teve um seed money. Depois, recentemente, a gente fez uma rodada interna aí, fez aprendeu uma participação que até público, foi até noticiado, a Anelógica, que é dona do Profit, comprou 20%, né, da participação. Que da hora, meu. São sócios, são super parceiros, né? E como que é a grade hoje? A grade hoje, vamos lá, são 12 horas ao vivo de programação. 12 horas ao vivo? Desde o pre-market, que fala hoje, antes do mercado abrir. Tá. A gente fala sobre mercado de agro, tem um programa de agro que fala sobre quem é do agro, gosta muito, milho, soja, café. Bem legal, fala todo o mercado de trade, de boi, gordo, soja, café, tem isso. Aí tem a abertura do mercado, tem um news que a gente fala, começa às 9 até meio-dia, que é a Paula que toca, que chama gestores de mercado, analistas de mercado, empresas de capital aberto, é dinâmico o jornal. Então tem muitos convidados, professores, cientista político, todo mundo é convidado, né? E a pauta depende muito do quê? Depende do que está bombando, né? Hoje está falando muito de americanos, por exemplo, e também calendário econômico, né? Taxa de juros, Estados Unidos, né? Brasil, o que está acontecendo na Europa, na China. Então, é muito dinâmico e são 12 horas e cada programa tem a sua característica. Então, tem um programa que só entrevista empresas de capital aberto, BMCB, então tem de vários tipos de programa. E a gente também tem os podcasts que estão dentro do programa. Muito legal. Você pode ver separado, mas tem dentro do programa, dentro da grade. São 12 podcasts. Tem podcast de política, de finanças pessoais, de empreendedorismo, de tudo. Vamos falar sobre investimentos? Vamos lá. Como que é a tua carteira? Como que é a tua fatia? Todo mundo vai querer tomar risco, hein? Como que é a tua fatia, cara? Você arrisca muito, você arrisco mais... muito. Você arrisca muito? Eu sou do... Não sei se quem conhece é o famoso tio rico, muito risco, pouco ego. É um cara famoso no Instagram também, o famoso tio rico. Ele fala aí, a famosa frase dele, muito risco, pouco ego. Eu acho que é isso, assim, eu gosto de assumir risco, mas, assim, risco que dizem, né, que você não vai pra ruína. Tá. Então, ou seja, sim. Eu vou me expor, mas eu não vou ou ganha e empata. Não vou dizer empatar, eu posso até sair no prejuízo. Eu saí no prejuízo várias vezes. Mas esse prejuízo não vai me trazer eu não vou perder todo o meu dinheiro. Não vou estar exposto ao risco da ruína. Então, ou seja, eu vou estar exposto a uma ação, se ela cair, sei lá, 20% eu zero e tenho racionalidade. Não fico ancorado naquele papo. Mas eu sou muito atrelado a ações. Eu gosto muito de ações, mas com essa renda fixa, esses juros muito altos também. Agora eu tô com renda fixa aí, porque tem coisa que não tem como ficar de fora também. O teu dinheiro de emergência, tesouro direto ou ação? Tesouro não. É liquidez, mas é liquidez assim, é a reserva de emergência da emergência mesmo. Emergência da mesmo. emergência mesmo, assim. Não gosto de... você viu que eu não gosto de conforto, né? Eu sou inconformado. Como diz o Rubens Ometo ali, o CEO da Cosan, que ele tem um livro chamado O Inconformista, eu também sou inconformista como ele. Então, assim, não gosto de ficar... Não gosto de ter muito... Assim, eu posso até ter muito dinheiro no futuro, né? Assim, que aí é relativo, cada um dinheiro é relativo, mas eu nunca vou ter aquele conforto de dar pro filho para ser um herdeiro pudim, ou para mim mesmo para não trabalhar menos. Eu sempre vou ser esse cara que vou me dedicar, vou dar minha alma, vou dar minha vida, porque é isso, a nossa vida a gente tá de passagem aqui, é muito clichêzinho isso, mas a gente tem que, como você falou, podcast, a gente impactar uma vida, é a mesma coisa do nosso trabalho, se a gente impactar uma vida de alguém, quem tá do nosso lado, quem trabalha com a gente
a gente precisa ter essa mentalidade. E não tocar pelo piloto automático, entendeu? Tá. Ô, Alex, pela tua experiência, você investe muito no varejo, então. Boa aí, boa. Pela tua experiência, certeza que você investe bastante no varejo, principalmente na Americana. Você deve ter colocado Magazine Luiza, então nem se fala, meu amigo. Eu vou falar pra você Fale. qual empresa que eu mais ganhei dinheiro. Não, Perdi ou ganhei? Quer começar pelo perder ou quer começar pelo Vamos ganhar? começar com perdeu? Vamos começar. Começa com perdeu. Não foi varejista, não foi. Não foi? Não foi. Foi o Laje. O que foi? Não. A empresa que eu mais perdi dinheiro foi a Oi. Foi a Oi, cara? Foi a Oi. Mas assim, enfim, eu tava no começo da carreira ali, né? Tá. Então eu comprei o papel ali próximo dos R$2 ali, sei lá, Aham. R$1,90 e eu vendi o papel ali abaixo de R$1. Então eu perdi mais de 50%. Mas ela não voltou agora? Não, ela fez um split, né? Tá. Ela juntou as ações, mas ela tá no limbo. Inclusive tá entrando de RJ de novo. Ou foi a Vivo que voltou? Não, Vivo não. Foi a Oi. A Oi, ela saiu de RJ, de recuperação judicial, e voltou agora. Voltou Tá. agora, essa semana, voltou de RJ. Pra quem tá escutando aí, Uhum. vai ver. E que se mais ganhou dinheiro? Quem mais ganha dinheiro Que foi... levou? Aí você vai ficar assim, caramba, foi uma empresa de armas. De armas? Taurus Armas. Taurus, claro. Taurus Claro. Armas. Não, principalmente na pandemia. Na muito pandemia. forte. A gente começou a recomendar o papel nos R$2, o papel foi pra R$25. Caraca, meu, na Taurus. A Pô. Taurus. E hoje a gente é muito amigo dos caras. Isso é legal, meu. Nós É a levamos... melhor no mercado? É a melhor, é a empresa que mais vende armas leves no mundo, de Isso. pistolas, né? É. Então a gente é muito amigo do CEO hoje, do CFO, a gente visita muita fábrica, leva cliente pra tirar lá, a gente tem muita essa imersão. Então você tem CAC, então, já que você Eu não sou CAC. Porra, não sou CAC, cara. Não sou. Mas eu fui na fábrica mais de 6 vezes. Muito na legal, fábrica. deve ser animal, cara. Eles lançaram uma loja de São Paulo agora, recentemente. Enfim, a gente Cara, tá muito que próximo legal, deles. A gente meu. tem muito próximo das companhias listadas. A gente tem uma proximidade com CFOs, com CEOs de praticamente todas as empresas de capital aberto. Praticamente todos os setores, se imaginar. Educação, saúde, petróleo e gás. A gente conhece todo mundo por causa da análise e por causa da TV, né? Então tem as duas sinergias, né? Tá. A gente Por acaba que- criando. Por que você investiu, né, quando tava R$2? Qual que foi a tua visão do negócio Sim. que o teu empreendimento mostrou pro mercado também? Mas Exato. qual que foi, cara? Eu acho Você que... sabia que ia crescer essa... Ah, cara, é fácil, pô. Ah. Pô, é fácil demais. Com o governo liberou. Claro que eu investia também, pô. Claro, pensando. Agora parece óbvio, mas não, né? Mas Não, é isso ou não? Não, a Taurus ela teve uma característica que outras empresas que têm potencial apresentaram. Então é uma empresa de baixa liquidez, ou seja, ela não tem muita negociação, então, ou seja, não é muita gente que olha. Os bancos e corretoras não cobrem. gostam. Quando fala não cobrem, eles não têm relatório de análise. Então, ou seja, os clientes não sabem que ela existe. Porque eles não recomendam. Por que não recomendam? Primeiro, porque ela é pequenininha, ela valia menos de 1 bi, se não me engano. Ela estava quase quebrada. Para quem acompanha um pouco de finanças, eu vou falar um pouco, que chama índice de alavancagem, que é dívida líquida sobre o EBITDA. Ou seja, ela tinha muita dívida e gerava pouco caixa. Então ela estava praticamente quebrada. Chegou numa época que a Taurus não tinha dinheiro para pagar a conta de luz. Pra você ter essa ideia. Ela não tinha dinheiro para pagar a conta de luz, a Taurus. Era coisa assim, ridículo. Então, o preço das ações foi para baixo. Aí teve escândalo, teve uns problemas de governança corporativa também, teve uns escândalos. Ah, mas isso Teve- antes de 2018. Naquele período. Aquele período? 17, 18. É, sim, naquele período. Aquele período. Aí Tá. 19, o papel tava meio largado. Daí liberou o CAC também, essas coisas, ajudou. Algumas coisas, mas no Brasil eles são pequenos, eles são muito fortes nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, tá. a pandemia, muita gente consumiu arma, né? Então, sim. tem um conceito que a gente chama de NICS, que é um antecedente de compra de armas, que é um índice medido pelo FBI, índice de intenção de compra de armas. Então, todo mundo que quer comprar uma arma, cadastra nesse sistema. E o FBI vai contando quem tem intenção. Então, esse índice explodiu. Entendi. Taurus voou, vendeu arma como nunca. Tá. Muito, explodiu. Não foi no Brasil, foi nos Estados Unidos. Ah, tá. Então ela Tá. gerou muito caixa, virou, então hoje ela praticamente não tem dívida e é uma empresa totalmente operacional e é a empresa mais inovadora do mundo, tem arma com grafeno. Eu fui o primeiro a tirar com a arma de grafeno depois do conselho de administração, Que legal, meu. que é a GX4, uma arma mini compacta, Uhum. bem legal. Então lançaram fuzis, então tem vários tipos de arma que estão lançando, um pipeline muito forte. A gente acompanha, é muito próximo deles, como eu te falei, e o racional foi esse, uma empresa que não é coberto. E outra coisa, tem uma questão que a gente chama de SD, você ouviu falar, né, que é o SG, que é Environment, Social e Governance, né, que é basicamente ali que é ambiental, social, governança, que são os conceitos do pilar de sustentabilidade. Então, a arma não é não tem um conceito de sustentabilidade, que fala, puta, arma, né, morte. Então, os bancos, eles não podiam nem cobrir o papel, que a gente fala, não podia fazer análise do papel. Só pra ter uma ideia, não posso falar o nome do banco, mas esse banco tá aqui no Brasil, ele não pode nem escrever arma no e-mail que é bloqueado no sistema. A palavra arma. Então, assim, você vê o nível de restrição que o SD tem na parte de governança em relação à arma. Então, ou seja,
tava limbo do mercado, a empresa então, ou seja, uma empresa que estava num momento de turnaround, de momento de virada de chave, é uma empresa que não tinha cobertura pelo mercado, é uma empresa que tem até hoje o maior investidor da Bolsa, Luiz Barsi, ele era o maior investidor de pessoa física, até hoje ele é da Taurus, então ele era um investidor de referência, que é o maior investidor de pessoa física, o Luiz Barsi, grande lenda do Luiz Barsi, até lançou um livro agora recentemente, O Reis dos Dividendos. Enfim, mandar um abraço aí, Luiz Barsi, todo mundo, da família, mas enfim. Mas maior continua o Buffett ainda. Não, no Brasil é o Luiz Barsi, Tá. do Brasil. Do mundo é o Buffett. Do mundo é o Buffett, né? E Charlie Munger também, que é o parceiro dele, mas enfim. E foi essas características que nós achamos, nós começamos a estudar muito a companhia, olhando muitos números, começamos a conversar com muitos executivos, acho que você perguntar assim para mim, Alex, qual que é a diferença da Sara Invest, da empresa sua de análise, com os bancos e corretoras e outras empresas de investimentos por aí? Aí eu vou falar para você, eu faço relatório, outros também fazem. Até meus concorrentes que fazem análise também fazem. Qual que é a sua diferença? Por que eu vou assinar seu relatório? Por que eu vou comprar conteúdo seu? Porque eu tenho um network, eu tenho a proximidade com as empresas. Então hoje a gente tem um nível de relacionamento com as empresas. Não vou falar que é informação privilegiada, não é informação privilegiada. Informação privilegiada é crime, né? Ou seja, saber antes de todo mundo, não é isso. Tá. É você conversar, saber o sentimento da empresa, visitar a fábrica, ter a proximidade de levar cliente. Sentir. Ter essa proximidade, tudo isso gera um grande diferencial na rentabilidade do cliente. Grande rentabilidade. Para uma nova pessoa que quer entrar nesse mundo de vou fazer a aposentadoria dele, Sim. que é o meu caso, tá? A gente coloca lá porque eu quero receber tanto. Sim. Até uma dica você pode dar. Exato. Mas assim, o que é primordial o cara saber da empresa? Se ele quer comprar ações... Se ele quer comprar ações... Vamos lá, eu não vou delongar muito, mas se ele quer saber o objetivo dele, se ele quer dividendo, ele tem que olhar se a empresa é previsível, né? Ou seja, o que é isso? Se ela paga dividendo vários anos e o nível de dívida dela está controlado. Então, ou seja, só você olhar lá, que eu já falei para você, chama dívida de índice de alavancagem, só olhar isso, também tem os materiais das empresas falam muito isso. Olhar, a empresa está endividada, consequentemente, por que endividada? Também é muito contraditório, né? Porque a empresa que está muito endividada, ela não paga dividendo, né? Porque para ter dividendo tem que ter lucro. Então, ou seja, empresas lucrativas. Então, ou seja, a gente está falando aqui para dar nome aos bois aqui, né? Tá. Bancos, transmissores de energia, saneamento, mas nem tanto, né? Todo mundo está aqui no Sanepar não está, né? Enfim. Mas a gente tem outras companhias também que pagam dividendos. Legal, meu. Cara, e tem empresa de crescimento. Desculpa interromper, mas... Não, fica à vontade. Ou você quer dividendo, você quer todo mês o dinheiro pingando na sua conta, ou a cada trimestre, cada empresa tem o seu fluxo, ou você quer crescimento. Tem a empresa chamada de crescidendos, que tem um pouco de dividendo e um pouco de crescimento. Mas o que você quer crescer patrimônio, você quer tomar risco, aí que a gente chama de small caps. Que é são empresas pequenas, são empresas de 1, 2 bilhões de reais. Que você talvez não tenha tanta certeza. Que ninguém olha, que o banco não cobre, que assim, é totalmente a mercê que eu digo assim, não tem. Mas você olha no mercado geral e vê o produto ou o serviço do cara e você talvez acredite. A gente conhece a companhia, acredite, conhece o executivo, CEO, CFO, todo mundo, visita, tem conforto e recomenda. É isso que nós fazemos. Então a gente tem essa especialidade que é fora do padrão nisso. Alex, tem jogada no mercado? Tipo, dou uma notícia, cai para depois... Tem essas tipos de jogada aí no mercado brasileiro? Eu vou dizer para você que existe sim essa questão. Jogada eu digo tanto front run, ou seja, o que é o front run? Eu compro primeiro, depois eu recomendo, isso é crime, não pode. Insider information, eu tenho uma informação que ninguém sabe que vai impactar o preço do papel. Então, por exemplo, para quem acompanhou o Wesley Day, aquele dia que a JBS delatou lá do escândalo que teve com o JBS, né? Enfim, teve esquemas aí que até o próprio Wesley, né? Isso aí, não estou acusando não, isso foi mídia, né? Que teve trade de dólar, etc. O cara se beneficiou porque o dólar subiu. Tem insider information, front run, tem vários nomes de crimes financeiros que acontecem. E acontecem, eu não vou dizer, assim, eu digo que, não vou dizer que o mercado é uma fraude, não é isso. Como qualquer profissão, tem um profissional ruim e um profissional bom. Né? Um médico, um advogado, tem um advogado pilantra, tem um médico pilantra, tem um mercado de capitais também é assim. Mas a única crítica que eu trago ao mercado financeiro, até o próprio presidente da CVM, que é o nosso órgão que fiscaliza o mercado de capitais, a Comissão de Valores Imobiliários, que é o presidente da autarquia, teve que essa questão de americanos agora, ele deu uma entrevista dizendo que precisa de mais gente para fiscalizar esse mercado. Falta pessoas. Então acho que a única crítica é realmente a falta de regulação para o mercado financeiro, porque tem muita influencer que não tem o mínimo conhecimento de ações, de derivativos, e influencia uma manada de gente e leva pro buraco. Prometendo ganhos, você vai ficar rico amanhã, arrasta para cima. Amigão, não existe isso.
É aquela história, né? Pegar dicas construtivas com quem nunca construiu nada. O cara só quer vender um curso pra você e tal. Cara, esses tempos aí, chegou um cara... É porque assim, cara, quem tem informação não cai, né? Agora quem tem opinião, não tem informação, cai nesse conto da sereia, né? Mas não existe dinheiro fácil. Não existe. Pix, né? Aquele negócio do Pix. Não, moço. Daí Golpe do Pix. Chega um cara, Lucão, que não sei o que, bicho. Fica rico com Coloca peito. seu dinheiro aqui, bicho, aí, tanto de dinheiro, Sim. você vai ganhar 10% ao mês, 10%. Aí você falei, começa a fazer... meu? Faz a conta. Não, moço. Faz a conta composta, vê que Não. você tem o PIB do Brasil. Não, daqui pera a daí, 5 você fala, anos. moço, mas quanto tá dando o teu? Não, cara, eu não tenho e tal. Mas, mano, 10% é muito dinheiro, moço. Mas assim, cara, vamos Exato. pesquisar, vamos falar do Buffett aqui. Ô, Alex, quanto que o maior investidor do mundo, quanto que é a porcentagem dele no mês? No ano de 12. 20%. 20%. Isso, 20%. Isso, mas assim, no mês, isso dá o quê? 2% ao mês? Tô certo? Menos de ainda. 2 ou menos. Do que Agora vem um cara, um Zé Ruela, nada contra, né, com Uno e tal. Moço, não existe, cara, mas é triste que pessoas muito caem, cara. Exato. Pessoas caem. Aí a pessoa também fala assim, mas você não tá falando de uma ação que foi para R$2 e foi para R$20 depois de 2 anos? Mas isso é o mercado, a empresa, a indústria. Mas isso é empresa. Você não vai colocar todo o seu patrimônio lá. Claro que não. Não vai. Claro Você vai. que não. Eu adivinhei que você falou, você adivinhou? Eu também não sabia que a empresa ia estar chegando nos R$20. Não. Ela vai subindo, a cotação vai subindo, os fundamentos vão melhorando, os fundamentos que a gente diz, os números, o mercado, e a gente vai reavaliando. Agora não vale mais 4, vale 6. A gente vai avaliando. Não, e bolsa e também vai indo. você fraciona, né? Não é todos os ovos na mesma cesta. Isso, você não vai Isso colocar já diz tudo. o próprio Buffett. Óbvio, né? é óbvio, Exato. né? Você vai fracionar, você vai um pouco no... Um pouco de ações, no varejo, Brasil, um pouco de no ações na Americana, você vai lá na Americanas e tal. Mas, pra gente encerrar esse assunto, eu acho que a gente tem que fazer um outro podcast sobre esse assunto, cara. Que tá da hora e eu tô aprendendo contigo. Vamos lá. Como que foi esse boom da Americanas, cara? Como que é, cara? O que aconteceu, cara? É real? Como que foi pro mercado, cara? Fala. Surpreendeu todo mundo. Esse rombo, né, de 40 bilhões, que agora não são 40, né? Aumentou ainda mais o rombo, mais de 47 bilhões de reais. O que aconteceu foi o lançamento contábil feito de uma forma errônea por parte da companhia. Isso, ao meu ver, que chama de risco sacado, né, esse tipo de operação em relação ao varejo, é uma operação, Lucas, não, tranquilo, é uma operação que é muito comum no varejo. Só como ela fez isso por muitos anos e lançou na conta fornecedora de forma errada, né, então, ou seja, consequentemente, ela teve uma dívida que ela não reconheceu e agora, assim, aí que o mercado se questiona, né, por que agora, né, por que agora que entrou o Real, né, que saiu o Real, né, que era o CEO do Santander, ele entrou para ser CEO da Americanas, ficou nem 15 dias no cargo e anunciou essa bomba e saiu. Então muita gente começou a trazer essas dúvidas. Eu não vou acusar aqui, eu não tenho nenhuma prova, eu não tenho envolvimento com a Americanas diretamente. Nós, só para deixar um disclaimer, não estou falando que a gente acerta tudo aqui, mas a gente não tinha relatório de compra de Americanas, nós não tínhamos nem relacionamento com Americanas naquele momento. Então a gente não estava envolvido diretamente nesse caso de Americanas. Mas o que aconteceu foi um escândalo. Sabe o que é ruim, Lucas, em relação a essa questão de Americanas? Que muita gente que não conhece o mercado vai ficar de fora do mercado, porque vai ver isso, vai falar assim, pô, o mercado é um cassino, o mercado é fraude, eu não vou investir em ações. Eu escutei isso de algumas pessoas, que não teve o conhecimento e fala assim, pô, aí, ó, teve Americanas, por que eu vou investir em ações? Tudo uma furada, é cassino, é jogo comprado. Não é assim que funciona, gente. Se você olhar nos Estados Unidos, aconteceu a mesma coisa. Né, aconteceu o caso até da Europa, da Wirecard, que foi um baita caso. Teve a própria Heinz, que os 3Gs, né, o Jorge Paulo Lemann, também teve a questão de fraude fiscal, né, fraude contábil na Heinz, que eles pagaram $62 milhões em 2019 para se livrar disso, onde o Buffett entrou como acionista da 3G, dos 3 sócios, né, o Sucupira, o Marcel Telles e o Jorge Paulo Lemann, na compra da Heinz, da Kraft Heinz, né, nos Estados Unidos. Então, ou seja, gente, se você for pensar assim, eu não vou investir em ações porque senão eu vou ter risco, senão eu posso perder meu dinheiro, senão eu posso... Cara, você não se levanta da cama. Você não empreende? Sim, Se você falar assim, se eu estudo aqui no podcast não dá certo. Se você começar o você não vive. Então, gente, em vez de você se duvidar se você vai entrar no mercado ou não, estude. Cada vez que você ter mais estudo, você vai ter mais convicção. Sim. Até do seu negócio, qualquer coisa na vida. Cara, Alex, você dá aula, meu. Que isso? Você dá aula, deu aula sobre o mercado financeiro e você deu uma aula de crença, cara. De crença, onde... Mindset, né? Cara, mindset. Mas eu digo uma coisa pra você. Fala aí. Mindset, só pra terminar. Mindset,
desculpa pra quem escreve livro de autoajuda, mas mindset é você se ferrar. Se você perguntar um conselho pra mim, qual conselho que você dá? Eu falo, se ferre na vida. Toma naquele lugar mesmo. Se ferre. Na hora que você se ferrar, você mesmo vai se conhecer. Isso, Leia livro, acorde 6 da manhã. Abrace uma árvore, cara. Pelo amor de Deus. Você só se aprende quando vai você se pro ferra. campo, né, meu amigo? Vai pro campo, vai pra rua, vai pra labuta. Bicho. Um leão por dia. E não existe resultado sem trabalho. E cada um vai ter um resultado. Exatamente. Cara, prazerzaço te conhecer, cara. Obrigado. Muito obrigado. E, cara, vamos fazer mais negócio. Eu quero visitar você lá em São Paulo. Com certeza. Vou lá visitar e vamos fazer um podcast aqui só. E você vai fazer um podcast. Bora, convidado você fazer um podcast com a gente lá. Vamos lá, moça. Gravar um podcast na BMC News. É só mandar a localização que 10 minutos eu chego. Fechado. Moçada, cara, Alex, obrigado, cara. Ó, deixa teu arroba aí, fala aí da tua empresa. Vamos aí, lá. Cara. Faz teu momento para meus milhões de seguidores, só que não ainda. @AlexInvest27, meu Instagram, também Twitter, enfim. @SaraInvestOficial, para quem quer seguir a empresa de análise e consultoria. Hoje a gente tem uma consultoria de investimentos também. Então, quem não tem tempo, quer saber como onde investe, tem consultoria de investimentos. @SaraInvest, só mandar mensagem, a gente explica tudo. E BMC News, que é a nossa TV do mercado financeiro. Então, @bmc.news é o Instagram e o site é bmc.news.com.br. Alex, prazerzaço, cara. Obrigado, cara. Imagina, obrigado, sucesso aí. E a gente se vê nessa longa estrada da vida e nos melhores restaurantes do mundo, com certeza. Beleza? Valeu, moçada, eu deixo aqui também, cara, por favor, você que viu, cara, que história, meu, que aula, meus amigos. Muito obrigado, viu? Cara, você, por favor, se inscreva no canal, ative o sininho que isso faz toda a diferença, até porque o leite não tá barato, cara. E investir na bolsa também não tá barato. E para investir na bolsa, né, a gente precisa fazer dinheiro, né? E tem que estar aqui, ó. Exatamente. Moçada, muito obrigado para você que acompanhou. Fique com Deus, aproveita esse episódio, veja os outros episódios. Muito obrigado ao Forte Play, o canal aqui de podcast. Eu fico por aqui. Produção, Rebeca, posso? O juiz apita no meio do campo? Pode apitar? Moçada, fica com Deus. O juiz apita no meio do campo. Fim de jogo e até a próxima. Tchau, obrigado.